Olá e bem-vindos a mais uma reunião semanal do Feira dos Três. Literalmente mais uma. Mais uma. Neste plano, nem sequer é preciso nosso técnico mudar de câmara, porque temos já aqui, ao nosso lado, ao meu lado, o meu presidente, Rodrigo Nunes, o presidente do Clube Esportivo Feirense. Muito obrigado por estares cá presente. Olha o Fakir também comportado. Temos também João Fakir, que optou por não fazer as pistolinhas. Não. Porquê? Sem som. Mas porquê? Por respeito ao... Tá aqui. Então tá os outros convidados quando vieram... É tudo merda, os outros é tudo merda. Sim, assume, é tudo merda. À beira do Rodrigo, tudo merda. Isto porque Que responsabilidade. sempre que eu apresento um convidado, digo o nome, por exemplo, o fulano, não é para convidado, é e ele começa logo, piu, 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 faz um sonzinho com a boca, que optou por não fazer. Que o público adora. Pois, Queres ver? Pium, 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 é que eu pium. acho que isso é uma merda. Só que uma vez ele não fez, porque começou a ganhar vergonha na cara, e as pessoas foram comentar: pá, o Fakir já nem sequer faz os piu-piu-pius. E eu ouvi dizer que uma vez ele não fez e ficámos sem som. Isso foi Sim, para aí há porque meia hora atrás. Porque eu fiz no dia do apagão. E também porque. Temos o Dylan. Por exemplo, exatamente, Ui. temos o Dylan. Estava só à espera. Estás cá? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Por acaso. Isto Também está cá o porque Rodrigo. é a segunda vez que estamos a gravar o início do episódio, porque da outra vez estávamos sem som. Não sabemos bem porquê, mas estávamos sem som. Mas foi logo no início. Nós Foi não vamos logo, ter que- logo. Sim, sim, foi logo aos 16 minutos. E o Dylan, antes de nós começarmos a conversa a sério com o presidente Rodrigo Nunes, Presidente. o Dylan tem uma história pré-genérico. Tenho. Porquê? Porque eu ontem ia morrendo. Ias morrendo ontem. Não. Ontem ia morrendo. Porque o que é que sucede? Para envergonhar o Joel, eu posso dizer que eu e a minha namorada fomos jantar à casa dele e da sua namorada. E porquê? isso agora não Nós interessa. às vezes juntamos-nos ao domingo para ver o Casados à primeira vista. Não é nada. Esse às vezes quer dizer todos. Não, nada, por acaso é para- mesmo às É vezes. para beber cerveja e ver futebol, pá. Exato, e termossos. E muito giro, muito divertido, sempre lá de casa, pá, uma e meia Mas da não é manhã. para as vossas namoradas aprender com as mulheres daquele programa. Não, que elas... É que as mulheres estão muito por baixo. Aquilo é o nível das mulheres. É um melhorio. Muito nivelado por baixo. E depois fomos para casa, eu e a Parece a segunda Diana, liga. Parece a segunda liga. assim cansadinhos, mas eu ia ver a final da NBA. Aquilo não é a segunda liga, aquilo é o sindicato de jogadores das pessoas. Estou só a treinar. É porque aquilo é malta que chega aos 40 e tais, Não, eu já 50, joguei- sem Eu já parceiro, sei não no é? regional e as conversas são muito parecidas, portanto eu acho que é aí. Em que sentido? Não é conversas entre os jogadores e os treinadores. É mais ou menos assim. Que eu já vivenciei coisas muito giras. O que a Diana Chaves já foi ao teu Não, balneário? mas normalmente esses treinadores, normalmente a conversa entre os jogadores e treinadores é dá-lhe lá e não toque. Lá, assim, Lá é sempre... Pois é, o toque é o problema deste programa, é o toque, tem sido o toque. lá está, lá está. A ausência Que é de o grande problema da maior parte da malta a partir dos 40 e tais, né? É o toque. O toque. Então, É isso, exatamente. E até E isso eu morrendo. cheguei a casa da Diana. Já tarde. Já tarde, era 1h30, e eu ainda queria ver a final da NBA, queria ver o Manchester City contra o Al Ahly, tudo coisas melhores. do tudo que o coisas superiores do que o Casados. Chego ao quarto, estou lá, não sei o que, a arrumar as merdas, e olho para o candeeiro e está lá a Ruth. Não, estou a brincar. E estava lá uma abelha. É melhor. Uma abelha. Uma abelha. Estava lá uma abelha. E eu tenho fobia de abelhas, não sei se vocês sabiam. Tens de ter cuidado Mas com o teu lado direito, Porquê? porque eu também sou abelha. também és abelha. Tu és abelha. Rodrigo Nunes da Silva Abelha. Mas tu és da família. Não, mas imagina, Foi bueno. então tu não tens segundo nome. Tu não és Rodrigo Daniel, não és. Não, só o Rodrigo. E depois 3 nomes de família. Sim. Nunes da minha mãe, Silva dos dois e Abelha do meu pai. Que era asiático. É, sim, de certeza que o teu último nome também é do teu pai. Sim, só que eu tenho 2. É um da parte da mãe e um da parte do pai. Mas eu tenho Nunes Mas pode ir também. buscar do avô, pode ir Eu buscar tenho do avô. 3. Eu é João Alves Pereira da Silva. Ia Ok. ser João Alves Silva, mas o meu pai foi restar a minha irmã com amigos que já estavam bêbados porque a minha irmã nasceu. Isso é uma excelente ideia. E disseram, então, não, a tua filha tem que ter 2 nomes, que é o homem lá de casa. E o meu pai meteu Pereira da Silva. E depois, o irmão mais ok, novo, ok, foi ok. tipo, pronto, Sei, agora sei. tem que ficar igual. Yeah. E eu tenho medo Podias de ser abelhas. João Pereira. Podia ser... E ficavas com o nome de treinador de merda. Tinha vindo só substituir Não, e alguém ao campeão, Feira dos Três. campeão 3 vezes. É isso, É é isso. verdade. É, Limpou tudo, cara.
Então vai. Tínhamos um Não, mas jogador. desculpa, Rodrigo, não vamos passar aqui o Rodrigo Abelha assim. Nós tínhamos um jogador no Feirense, porque o Rodrigo os adeptos, ele marcava 3 golos e ele então dizia, os adeptos diziam, bisou 3 vezes. Realmente está a malta muito gira. Bisou 3 Mas por vezes. acaso foi. Bisou é o som que as abelhas fazem, não é? Falar em abelhas. Porque não é? O cão late, não é? A mulher. Ei! Joana Marques! Eu se calhar gravava outra vez. Eu acho que consigo fazer a história da abelha à terceira. Joana Marques. o cão. Porque imagina, Rodrigo Nunes é nome de presidente. É deixar. Mas Rodrigo Abelha não podia ser presidente. Era roupeiro. Era Era roupeiro ou roupeiro mascote. ou cantor Pimba. Mascote. Também podia É ser. o Imaginar Mari Hermínio, Yeah. Rosinha e a fechar a festa O Abelha. Rodrigo Abelha. O abelho. A tua mulher nunca te chamou o abelhinho. Oh, meu Não, Deus. eu não posso dizer. Nunca o que tinha eu ia dizer ouvido. Para agora. lá acabou de dar um bocado de mel. É Não, isso, não, é vamos isso. parar. Dylan, estava uma abelha no teu quarto, Estava no uma quarto da Abelha Diana. ou era... Estava uma abelha. Eu tenho fobia a abelhas. Só qual era o problema? Mas ela era de que país? Ela era, não sei ao certo que país era, mas sei o continente. Era uma abelha asiática? Era uma abelha asiática, que elas são assim, deste tamanho. Ou era ter certeza que era uma abelha ou era. Pá, se tu me deixares contar a história, eu agradecia. Certo. Porque estás-me até a desequilibrar. E então eu puxei da Diana e fomos lá para fora. Porque eu tenho medo de abelhas, não sei, já tinha dito. E então a Diana, como é um bocado mais corajosa nesse aspecto, ela estava lá e tentava, arremessava merdas, arremessou os chinelos, arremessou aquelas meias e tal, a ver se ela fugia pela janela. Não era um bocado tarde É- para a vez para estar a... A ver se lhe acertava com o mar. Mas o fuso horário é diferente, sabes? O fuso Mas a horário ideia, não é- imagina, como é que se mata uma abelha à bocado tem mais distância graça. com um chinelo? Tens que acertar mesmo bem. Mesmo na fonte. Mesmo na fonte. Acertas mesmo na fonte. Yeah. E e estávamos lá tentando dizer aqui, e puxei a Diana para fora e disse: Olha, deixa-me ir ao ChatGPT a ver as melhores soluções para matar uma abelha. O que é que se há de fazer, não é? Mais especificamente uma vez para a Asiática. Uma vez para a asiática, exatamente. E eu perguntei isso ao ChatGPT. O ChatGPT, a primeira merda que diz é o que não fazer. Atirar objetos e mandar spray é uma péssima ideia porque as abelhas asiáticas ficam muito E nervosas. qual é que era uma ótima ideia segundo o chat GPT Era para ligar, matar uma abelha? Era ligar para- Para a proteção o civil. escudo. Eles mandavam os mísseis e ia lá com o escudo. Sim, exatamente. Era uma das opções que dizia, era a segunda. É, essa. ataque nuclear, Era a a partida segunda. mata as vezes. Mas aquilo diz logo, tipo, para chamar a Proteção proteção, Civil. civil. Ou Ou o pai da Diana, que chegou logo a seguir, que também vinha a olhar mais ou menos como ela, porque vinha assim, Porque é asiático. porque Porque era asiático. E, pensei que ia abrir um restaurante. no e quarto pronto, dele. arranjou lá uma técnica e mandou-a pela janela. E é só isto. Mas ele não olhou para ti com ar de reprovação, tipo. Não, não ele, sabe fazer a Diana nada. também veio buscar um gajo que nem uma abelha. ele olhou para mim com muito sono. Foi isso que olhou. E depois foi embora. E- Sentes que e o teu hoje- sogro tipo, gosta de ti Mas e perdeu te um bocado de respeita respeito. enquanto homem? Acho que Macho. sim, porque eu aqui há semanas dei-lhe uma luva de churrasco. Que ele foi buscar para apanhar a abelha. Eu não sei se vocês estavam à espera que eu dissesse. Não isto. estava à espera. Tu E deste-lhe este uma, é o mas meu compraste tipo de humor. Comprei-lhe uma luva de churrasco. uma. Sim, isso é só uma. Como assim? Tu não percebes nada de Sim, churrasco. cara, ele Ele não percebe vai nada de churrasco. defender. Ele não tem que ir defender a Alida. O Ricardo, quando é para virar a carne, tira a luva. Tira as duas. é. Sim, mas depois também está ali a manusear os frangos, que era uma coisa que ele fazia muito. Por acaso, isso é uma questão. Depois até podemos falar mais para a frente. Sim, mas sim, o sim. Ricardo Mas é um pronto. dos piores guarda-redes que já vi. Antes de arrancarmos com o episódio, aliás, já está a Já tua tá, historinha? já tá. Então sim, vamos agora sim arrancar o nosso episódio magnífico do Feira dos Três e vamos lançar pela segunda vez, para vocês é a primeira, mas para nós é a segunda, lançar o genérico. Coisas para fazer. Ora, estamos de volta. Temos cá Rodrigo Nunes, presidente do Feirense. Já uma pessoa muito que eu citado aqui no muitas vezes citado referenciado aqui. no Frutos O Rodrigo tinha uma particularidade, porque nós fazíamos comentário desportivo na rádio Sintonia Feirense, em que nós éramos 4, basicamente. Era eu que representava o Sporting, havia um que representava o Benfica, havia um que representava o Porto, de vez em quando era o Fakir. Estive lá 2 anos.
E o Rodrigo E eu também representava estive lá algumas vezes. O Joel... A substituí-lo. a substituir-me, sim. Sabe quando era necessário. Quando E estavas, ele não estava. E o Rodrigo Nunes nunca... Aliás, o Rodrigo Nunes sempre concordou com tudo o que eu dizia. Porque tu dizias que o João Mário era terminar a carreira. Porque era. Porque o Rodrigo também gostava muito Não, de João Mário. não, isso, discordávamos muito aí. Mas a questão era exatamente essa, que é... O Filipe perguntava-me, então Joel, o Sporting ganhou não sei o quê, como é que é? E o que é que tu achaste do jogo? Pá, eu faço ali uma dissertação técnico-tática belíssima. Ok. E então, mas o que é? Porque depois isto, depois aquilo. Muito bem. Rodrigo, concordas com o Joel? Eu não concordo nada Não foi com muitas o que vezes. foi dito. Era só uma vez por semana. Já era um running gag. Era aquilo, já Sim, fazia muitas parte vezes do ele programa. concordava totalmente comigo, eu não concordava. Porque ela dizia, não concordo nada, e dizia a mesma coisa com outras palavras. Pois é. Pá, Nós éramos mais em relação à assistência aos adeptos do Sporting. Das claques. Da situação das Exatamente. claques. sim, e falávamos muito de João Mário. Por exemplo, eu dizia que João Mário tinha sido um jogador muito importante na época do título do Sporting, que é um jogador que... E eu já achava que não. E tu já achavas que Mesmo, não. mesmo. E era muito aí, porque eu dizia o João Mário foi um jogador muito importante, porque é um jogador que faz com que o Sporting tenha mais bola, no sentido em que ele é o único Andava que trava a um deixar bocado o jogo, porque não tem medo de ter a bola no pé, João Mário de só joga segurar. para trás. E é preciso ver o que o E é João Mário preciso faz. meter o Mateus Nunes. É isso. E nós batíamos muito E aí. vê-se onde é que está o João Mário e onde é que está o Mateus. Não? Sem dúvida. Mas uma coisa que nós Nem sei concordamos, onde é que está o João Mário. Mas eu tive o assunto. Mateus Nunes ontem. um assunto em que nós concordamos, e nós esteve aqui já sentado, não no Feira dos Três, mas no Feira do Euro o ano Quem? passado, o João Ricardo Pateiro, É gol! que eu gosto muito Grande dele, profissional. um enorme Ele profissional. vai, ele finta. Só que ele tem uma opinião em relação ao Cristiano Ronaldo muito forte. Porque isto o ano passado ainda, portanto ele ainda tinha 39 anos, foi na altura do Euro, e ele disse, pá, com estas palavras e sem se rir, portanto sério, para mim o Cristiano Ronaldo, ao nível onde ele quer estar, ele neste momento para mim é um ex-jogador. Tu concordas com Tem isso? razão. O Cristiano Ronaldo atingiu um patamar tão grande que qualquer outro jogador um bocadinho abaixo pode ser considerado um ex-jogador em relação ao Cristiano Ronaldo, o próprio Cristiano Ronaldo. Nós temos que perceber aquilo que o Cristiano Ronaldo nos deu a nós e ao mas país isso seria e aos impossível. clubes onde passou. Ele Portanto, acaba ele por- fazer metade continua a ser muito bom Mas, e pode ser considerado um ex-jogador Não, mas de Ronaldo. Ele acaba por ser vítima do seu próprio sucesso passado. Não, eu acho que Porque ele acaba por ser comparado a ele próprio. Sim, o que o João No Prime. Ricardo quer dizer é o Ronaldo devia fazer uma de duas coisas, que é ou terminar a carreira porque já não dá, Ou renunciar à ou seleção. ir jogar para uma hora ou caralho, estás a Mas ver? pensei que era o renunciar à grande seleção problema só. é que o Cristiano... Uma coisa leva à outra. O Cristiano Ronaldo acha que ainda tem capacidade para estar. Gosta muito daquilo que faz. Ao contrário de muitos, como esse que falaste há bocado do Benfica, O João Mário. do João Mário, Yes. que renunciou à seleção. O Cristiano não. O Cristiano, mesmo aos 40 anos, gosta de jogar futebol, gosta de representar a seleção, trabalha diariamente para isso. Sim, sim, É um sem profissional exemplar, porque o Cristiano Ronaldo não nasceu um predestinado, como o Messi e outros. É realmente fruto do seu trabalho e da sua ambição e do seu querer. Ele nasceu predestinado, mas depois juntou-lhe o trabalho em e si. eu é que não nasci predestinado. Portanto, Nem trabalhaste assim tanto. Pois não. eu até aceito que Portugal tem outros jogadores de qualidade, mas acho que no lugar dele ainda continua a ser o melhor. Sim, sim, Por sim, isso, sim, sim. na minha opinião, deve jogar até dizer, opa, não quero mais. E eu ou acho que ou esse até deixar não de ser quero o melhor. mais, vai ser aos 45 anos, ainda bem para Portugal. Até porque para o lugar de Ronaldo não é ponta de lança. Há o Gonçalo Ramos e é verdade que Tu não somos uma tens geração mais. cheia de talento. Mas Temos pontas de o lança é Joca, sempre complicado. Nós temos o Joca, temos o Gonçalo Jota. Ramos, o Joca. Pensei que era Também o temos- Joca. Mas temos o Joca já cá esteve também algumas O vezes. Jota. adormeceu Por acaso sempre temos fora dois do jogo. Jotas, não é? São dois Jotas, os dois em Inglaterra. Mas mesmo assim, eles também não jogam nos seus clubes. Yeah. Portanto, e o Cristiano está ao nível. E o Diogo sempre Jota assim. não serve para novo. Ele podia dosear, não é ele, será o treinador, que tem que dosear realmente os minutos que ele tem que jogar. E Está desfocada a nossa câmera. Espera aí, deixa eu só ir aqui buscar o foco. Exato. E agora em princípio já está. Estamos. Desculpa. Foda-se, o João vai assim Cortei-te buscar o raciocínio. não, cortei-te o raciocínio. estava a terminar. Cortou-te o raciocínio para ir buscar o foco. Ele é a um ideia atrasadinho que eu vou dizer uma do merda. Cristiano Ronaldo, que realmente, mesmo com todas essas análises que um profissional como o Pateiro fez, Este é só um continua exemplo. Não ser- estamos a continua falar ser mal do Pateiro, é só uma opinião. eu continua tô. a ser um fenómeno.
É porque ele. Eu não sei o que é que se passa no futebol português, que nós há anos e anos e anos e anos para cá ainda não conseguimos produzir, entre aspas, um ponta de lança E verdadeiramente achas que o Ronaldo, bom. não é culpa dele, mas o facto de existir o Ronaldo leva a isso? Não, porque eu acho que isso, a seleção, na história da seleção, eu acho que tiveste. Eu não. Foi o Pauleta e o Ronaldo. Não, eu nem meto o Pauleta nessa lista sequer. É porque o Paulo, mas estamos a falar de um Pauleta nunca nível. foi Estamos a falar de um nível. Por exemplo, eu tens acho o que o Gonçalo Eusébio- Ramos é muito melhor que o Pauleta. Tu tens o Eusébio e o Ronaldo, não tens mais nada. Sim, é isso. Nunca Nelson tiveste. Oliveira. Estamos a falar a este nível. Porque Manuel tu, Fernandes, Almeida. mas num passado próximo, porque tu foste sempre tendo médios de altíssima qualidade. Foste sempre extremos como ao caralho. Era Nanis, era Quaresmas, era Ronaldo já. Normalmente faltava o lateral Figo. esquerdo. Sim, houve ali um tempo em que faltava de lateral esquerdo. Tanto é que chegamos a ter o Jorge Ribeiro na seleção, o irmão do Manis. Na altura que eu estava na Naval, em 2008, tínhamos o China, que era um jogador médio. Jogador. Não, fui treinador. Estavas na Naval. Trabalhando na Marinha. Sim, Ele estava sim, estava a nadar, era nadador Salvador. Estava a nadar. É na maionese, era onde estavas a nadar. Tanto não Uma tínhamos. coisa boa, posso candidatar a presidente da República. Exatamente. Estás na Marinha. Representei a Marinha. E tínhamos hoje aqui dois presidentes. Ora bem, E vês? pelo menos um candidato e um presidente. Exatamente. Mas eu não sei porque é que ainda não se conseguem produzir talento à frente, porque tens sempre talentos, tiveste sempre talentos em todas as posições e mais algumas. Aquele jogador que faz verdadeiramente a diferença, porque andaste com o Galmeida, Postiga, Liedson, Macocula. até o Lietzen, o Mago Diego Kula, foste Sousa. buscar, o Diego Souza, Edinho. sim, Tenho muitos aqui. até o Lima se falou para a seleção, Até o que era o do Éder. Braga, que depois foi para o Benfica. Sim, Mas o Edinho Lima, chegou à quando falou, já seleção. foi. O Edinho, O ou mesmo seja, próprio Éder. é mesmo o Éder uma- nunca foi jogador de passe. eles só chegam à seleção porque não tens de facto mais ninguém. O ser ponta de lança é a melhor posição para chegar à seleção. Isso deve ser das E vai coisas... só de férias, porque joga o Ronaldo. E isso deve ser das coisas mais tristes que o Ronaldo deve ter na carreira dele, que é o prime do Ronaldo, que foi, sei lá, 12 anos, 14 anos Sim, de pai. prime, Para mais. nunca teve uma seleção a nível. Yeah. Eu acho que nunca teve selecionador a nível. Eu acho que nunca teve nada a nível. Também. Cédric. Mas tu olhas para as Jogadores, tivemos seleções. sempre bons jogadores. Tu vês agora resumos de Bom grupo 2008, de 2010, que Era com o Miguel Ronaldo estava no Veloso. topo da carreira, era o Miguel Veloso. Nós em 2004 não fomos campeões por muita falta Mas de ainda não era o prime do Não, e Cristiano. tu aí tinhas Estava a qualidade a aparecer, da geração estava a anterior. aparecer. Tinhas a geração Depois anterior no no topo. campeonato do Era o mundo da Alemanha fizemos um grande campeonato. Só ganha um Yeah. e Portugal Mas eu foi acho às que foi- meias eu acho que foi a partir E nós daí. temos o problema de França e Espanha. Pois. Temos sempre esse problema. Yeah. Já nesse campeonato foi a França. Mas a partir daí era ou era o Ronaldo ou então não se fazia. É porque era- Contra a Suécia, o Ronaldo ganhou só. Porque Contra a andava. Suécia, contra a Holanda. Quem é que para o andava ali? europeu. Era o Hugo Almeida. Pronto, tinhas o João Moutinho, só que ainda assim o João Moutinho. Mas o João Moutinho sempre foi um grande médio, mas não era um médio do nível de um Bruno Fernandes, por exemplo. Não era um médio. Não é um Vitinha. Não é um Vitinha, não é um gajo. Eu acredito que nós, com a seleção que temos agora, com o Cristiano Ronaldo com 25 anos, éramos a sim. melhor equipa do mundo. Sim. Sim, sim. melhor seleção. Neste momento já somos muito perto disso, e com o Ronaldo com 40 anos, porque tens o melhor arguably, ou provavelmente o melhor lateral esquerdo do mundo. Neste momento tens até um problema na direita, que não tens assim verdadeiramente um gajo para jogar ali. O Cancelo já está um bocado fora, Tens o Semedo neste o momento. Semedo, deve ser ele o gosta jogador muito dele. É o Martim Fernandes. A jogar a central. Claro que sim. Vai jogar o João. Mário. O João Neves. O João Neves. Mas vai pronto. jogar. Mas entre os Mas João é Neves e o João João Mário, Pinto. vocês não prefiro lá o João Neves. Helicóptero na tua cabeça. Pá, fogo. Coisa sem sabor. Uma coisa é certa, acho que o Cristiano Ronaldo é um jogador que não trocará de clube porque Que já é dono dinheiro. daquilo. Não, por dinheiro, ou seja, não é um gajo que vai para um clube pior para a carreira dele para ir ganhar mais um X. fazer o contrato da vida Ele já dele, não porque isso tem. não existe. E ele Ele não já precisa não tem disso. noção de dinheiro, da necessidade de ter dinheiro. É isso. Portanto, Será que o Stenning recebe mesada? Tipo de 5 milhões. Sim. Olha, tens aqui isto para o bar e para te gerir para o autocarro. A 5 milhões de a euros. Dolores 5 dá-lhe milhões de uma. Mas que é 5 giro, milhões chega. giro era o filho do Cristiano Ronaldo jogar com o Cristiano Ronaldo na seleção. Ele já Isso já é está daquelas na coisas seleção muito bonitas de ver. Sub-17. Mais 15. pequeno. Sub-15, ou Sub-15. caralho. Mas eu isso acho que ele nunca- vai tentar arrastar a carreira até esse momento. Eu E acho se os que 1000 isso- golos? Eu acho que isso nunca vai chegar. O João Depois Pinto, leva o o pelotão. João Pinto chegou a jogar com o filho no Braga, não foi? Não foi o João Pinto que conseguiu fazer O isso? Tiago Pinto é capaz. Com o Tiago Pinto. Mas é uma diferença de idades muito mais pequena. Não me Sim. recordo disso. Mas eu tenho ideia que no Braga
Foi das últimas épocas Se do fosse João o João Pinto. Pinto do Sport, do Benfica, do Boa Vista, se calhar É pensavas esse? que era o filho, mas não era o filho, era ele. Pô, também. Ah, sim. Não, mas é ele, estou a falar desse. Esse, quando o João Pinto fez das últimas épocas, creio que no Braga, Eu tenho ideia o disso, Tiago por acaso. Pinto era do Júnior, primeiro ano de sénior, que acho que chegaram a jogar juntos. Não sei. Mas Tenho ele- ideia que... No Braga? no Braga, estou a falar na seleção. Não, estou a dizer no... Mas eu acho que Mas são- na seleção não sei se isso vai acontecer. Eu acho O Ronaldo e o filho, porque eu acho que o filho não tem qualidade para Olha, e porquê que o Ronaldo nunca veio para o O Sporting? filho pode ter qualidade, mas não tem escola. Ele lá na Arábia não tem. Anda ele onde- devia Não, estar mas em ele- Portugal. mas não porque podemos aí ele esquecer- evoluía muito mais. Mas não, sim, sem dúvida nenhuma, mas neste momento se calhar Anda sim. sempre a saltar. Mas não podemos esquecer que ainda assim ele Escola cresceu de com Juventus, escola de Manchester United, Juventus. escola de Real Madrid, escola da Juventus. Está bem que Mas ele está agora... sempre a Mas o mudar. processo é isso, eu acho que o processo de formação, se for continuado. E depois outra Sim. coisa, Acaba por ser melhor. nós não conhecemos ainda. Ele não deve ter o espírito que o pai tinha na idade dele. Sim, eu acho que inevitavelmente Ele por agora quando tu ainda nasces tem um num espírito- berço de ouro desta maneira... Eu acho que ele agora tem o espírito do pai, porque por agora ainda é o pai que o obriga a ter aquele espírito. Pois eu Mas por- não aí pode como ser é que por será obrigar. depois? eu por Mas acaso ele não olho pode ter o para espírito ele e só pela ele obrigação. parece-me ser um jogador muito trabalhador também. Por acaso, pá, posso estar completamente errado, mas dá-me essa ideia. Agora, Sim, se ele eu tem não sei- qualidade ou não, ele qualidade tem. É um jogador super alto para a idade que tem, o que também Sim, não sim, deve sem ajudar nada À coordenação Mas motora já ainda é ainda. meio técnica, não é? desengonçado. É isso. Agora, se ele terá alguma vez nível para jogar na seleção, tenho algumas E dúvidas. temos se é não que ter muito. mesmo cuidado ao... Acho que deve-se avaliar Até sempre vai o estar jogador. perguntado ao pai Pois. e não é Ah, fácil. é isso Tem que ser mesmo muito bom. Era isso que eu ia dizer. isso. Nós temos sempre que Temos avaliar o comparação. jogador e as camadas jovens é muito perigoso. Já viste vários, até no Feirense, filhos do jogador. Nós devemos sempre avaliar os jogadores individualmente e nunca por ser filho de quem é, porque o André também era filho do André e comparava-se. O Gonçalo Paciência não é metade do Domingos. Não, porque não podes sequer, pode não ser. podes sequer comparar. Outro Não ponta podes lança da comparar. seleção. Outro ponta-lança da seleção. O Saleiro chegou a ir à seleção alguma vez? Eu espero bem Nos que não. jovens acho que Nos sim. jovens acho que sim, mas nos séniores acho. Esperemos que não. Mas pronto, a cena do dinheiro, temos cá o Rodrigo Nunes, tem N histórias da sua vida longa do Feirense, que o Rodrigo é uma espécie de Pinto da Costa Santa Maria da Feira, mas Mas comeu menos fruta. Sim. comeu muito menos fruta, ou seja, sem as polémicas, E vivo. e vivo, por acaso. Grande presidente, apesar de não ser portista, foi um presidente que... Era teu amigo marcou pessoal, não era teu amigo pessoal? Podes dizer Bom. isso sem ser preso ou assim? Não. O Futebol Clube do Porto perdeu muito com a saída da presidente. Claro. Isso foi, só há um grupo culpado, que é os sócios do Futebol Clube do Porto. E com a sua morte... Assim, estamos a recebê-lo aqui no estúdio e também vir para aqui me insultar também. Não, tenho uma grande consideração, tinha uma grande consideração a respeito por ele, porque para mim era não só uma pessoa inteligente, como o melhor presidente que eu conheci, e conheci muitos. Mas tu não achas que ele devia ter, a dada altura, saído, simplesmente? Eu acho que sim. Eu acho que a última candidatura ele já não a tinha feito. Pois. E pronto. E ele já não devia ser nessa. Essa foi um bocado E depois perder como obrigado a fazê-lo ele próprio, porque achou que o estavam a querer empurrar e então, já que é assim, eu vou ficar. Porque ele estava convencido de que ia ganhar. Pois. Ele nunca imaginou que os sócios do Porto lhe fizessem aquilo que lhe fizeram, que no fundo não deixou de ser uma grande... É um ato eleitoral, mas tens de respeitar. ele nunca imaginou o semelhante. Ele Mas porquê pensava que tu- sempre que tinha 80% Porquê é que tu achas que perdeu por tanto? Porquê é que tu achas que houve mesmo aqui um murro na mesa dos adeptos? Eu acho que ninguém estava a ver isto. Ninguém estava a ver Por isto. causa de quem Nós o estávamos. acompanhava, Eu acho que por estava causa a da equipa que ele tinha, Nós não era estávamos bem a ver vista aquilo. junto dos associados, e porque os associados pensavam aquilo que nós estávamos a dizer agora. Quer dizer, aos quase 90 anos, o Porto precisava de alguém mais jovem, e o Vilas Boas veio com uma postura diferente, moderna, Pá, estávamos em conhecedor. bancarrota, estava a acontecer muita Sim, polémica à sim. bola. Acho que a bancarrota Terminámos foi a 18 pontos, apesar de tudo. E isto depois- também E as pesa. assembleias não ajudaram nada. Sim, Não é ajudaram uma nada. questão financeira. A E forma depois, como se geriu o que aconteceu na Assembleia, que foi fazer de conta que não aconteceu nada. Yeah. Aquilo depois foi Pronto, isso foi um conjunto de coisas, e as pessoas... E eu na altura, nunca, perguntava às pessoas que eram portistas e que eram sócios, e eu tinha sempre a ideia que o Pinto da Costa ia ganhar. Quando começo a falar com as pessoas e a perceber, e eu em 10 perguntas que fazia a 10 sócios do Feirense do Porto, 9 diziam que eu votava Vilas Boas. Boas sondagens. Foi a partir essas. daí que eu comecei a Eu perceber. era, não vai foi comigo, ser, mas era um desses. Eu vai, votei ser pelas vai ser um problema para ele. Eu achava Ele que ia devia ter ser tido ela um por amigo, ela e devia que o ter Pinto da tido Costa alguém ganhava. para o convencer a não avançar, porque ia perder e ia ficar. Mas fizeram o contrário, ainda o incentivaram. Quem ele tinha à volta dele era Basso presidente. Pois é Para isso. ganhar isto. Mas eu tenho uma questão para o Rodrigo. Um bocado. É futebol, mas
o Rodrigo é que vai decidir se vai para o futebol ou não. Então. Porque eu acho que um dos grandes papéis de um presidente é tomar decisões. E é por isso que eu nunca vou ser presidente de nada. Porque eu e o Dylan até estamos agora numa fase da nossa vida de tomar decisões. E não tomamos E nenhum. eu não tomo nenhum. Eu, se tivesse que ir para a presidência, era a Diana que ia. Mas exatamente. É tipo, mas atenção, eu estou extremamente confortável com esta posição Sim, de... sim. Extremamente confortável. que é... Pronto, está a puxar. A Rita toma todas as decisões de que é lá para casa. E eu estou... Por favor, que seja assim. Mas é mesmo, por favor, que seja assim, ou tu já O quê? desististe? Não. Eu não tenho que decidir de que cor é que vai ser isto e há 7.437 opções. Tipo, eu não quero tomar esta decisão. Ok. Agora, Mas a se minha... fosses presidente não tinhas esse problema, porque a cor do clube era sempre a mesma. mas às vezes inventa-se no alternativo como ao caralho. Mas, Rodrigo, a minha pergunta é: qual é que foi a decisão mais difícil que tu tiveste de tomar? Vamos chegar aqui o microfone assim. Foram várias, mas é evidente que às vezes escolher um treinador E despedir, às vezes. e depois ter que despedir. O meu tio Henrique, ou o Henrique Nunes, foi um grande treinador no Feirense, é meu tio, de frequentar a minha casa e eu a casa dele todos os dias. E tu a pensar se despedias ou não perto Não é? do Natal, E eu- sobrinho e eu- a foder a ceia, não é? E eu, Sim, já uma vez o despediste antes de e eu Natal. despedi-o. O despedimento foi tipo despedi-me, à ele trolha que ficou- foi. ele andou E agora dois- metes-se no Natal. Andou 2 anos sem falar comigo. 2 anos. Sim. E nós éramos de casa, um do outro. Fazíamos férias Repara juntos. que o Rodrigo disse éramos. Pois, éramos de Éramos casa. só- Éramos, porque depois do despedimento. Não, Já passou, andámos não? ali um período e depois eu convidei outra vez para treinador quando nós estávamos em 2011 na primeira divisão e as coisas não estavam a correr bem. Eu depois fui buscá-lo e nós quase que nos conseguíamos manter na primeira divisão. O Rodrigo teve uma manobra que nós já falamos várias vezes, aí tanto no Pepa. programa de rádio, vem esse o assunto do Pepa. Pá, o Rodrigo tem uma manobra de gestão. Danosa. Pá, não foi danosa porque. O Pepe é que estava a ser danoso. Não foi danosa porque cumpriu os resultou, objetivos. porque A verdade é essa. claro. Mas é uma jogada de risco. Sem subir com Kim Machado. Eu fui apresentar a gala. Eu fui apresentar a gala do Feirense. Zé Mota. Eu fui apresentar a gala do Feirense. No ano estava lá o Pepa, o Mr. Pepa, que está agora no Cruzeiro. Ainda está no Que ninguém Cruzeiro. conhecia o Pepa. No Cruzeiro. Que ninguém é o conhecia o Leonardo Pepa. Jardim. E ele era. O Exatamente. Pepa ao Regional de Aveiro. E ele era selecionador da Associação de Futebol de Aveiro, da Seleção de Aveiro, e estava na São Joanense. Dos miúdos. Sim, dos miúdos. E estava na São Joanense, não é? E na Sejonense. E tinha sido despedido, ou a Sejonense não ia renovar com ele. Pá, e veio o Pepa, faz um trabalho brilhante durante a época toda, e há ali meia dúzia de jogos, não foram meia dúzia, foram ali uns 2, 3, 4 jogos que o Feirense estava, E não ele já a jogava um ser cara. associado ao Moreirense, o Pepe. Não, isso foi Não, isso foi. Não, foi depois. Simplesmente não estávamos ali numa cena vitoriosa, o Feirense estava muito perto de subir, estava na onda para subir, na porta da subida, e de repente começa a perder ali uns pontos. E pá, gala do Feirense, uma sexta-feira, o jogo foi no domingo. Nessa semana. Sexta-feira, eu fui o apresentador, o Rodrigo vem a palco a dirigir estas palavras para o meu treinador que está ali sentado, o Mr. Pepa, que eu fui buscar, um homem, o meu treinador. Tem que estar Pá, mal. perde o jogo no domingo, ou empata o jogo no domingo, sei que não ganha o jogo, segunda-feira foi despedido. Despede logo na Ele não foi segunda-feira. por causa disso, foi despedido. Não foi por ter Ele perdido. já o jogo. estava despedido. como é que no se- discurso, eu não nunca já? despedi Faltavam para aqui 4 jornadas eu para o nunca fim. despedi um treinador pelos resultados ou pela classificação. E a prova é o Pepa, que estava nos primeiros lugares, eu despedi-o. Portanto, Pois. eu despedi o Pepa pela forma como ele estava. O que é que tu sentias? O Pepa é um grande treinador, mas o Pepa tinha um problema que se mantém, e se tu reparares na carreira do Pepa, ele dificilmente acaba um projeto. Ok. E ultimamente, se começares do último para trás, os últimos 5 ou 6, ele no Guimarães, por exemplo, foi despedido, ainda não tinha começado o campeonato. Certo. No Cruzeiro subiu o Cruzeiro, à segunda ou terceira jornada veio embora. Esteve no Qatar, veio embora, esteve na Turquia, veio também a meio da primeira volta, porque pronto, eu acho que também esta passagem pelo Feirense e o facto de ter sido despedido pelo presidente e a razão por que foi, melhorou muito a sua forma de estar e aquilo que foi a carreira dele no futebol. Ou seja, ele a certa forma aceitou O Feirense sucedido. não estava a fazer grandes jogos. Certo. E eu falava com o treinador porque eu não era um presidente ausente, eu estava sempre presente e sabia tudo aquilo que se passava dentro do balneário e aquilo que
os jogadores iam transmitindo aquilo que eu ia vendo. E acho que estávamos a trabalhar mal, e naquela altura a segunda liga tinha muitos jogos, éramos 18, não 20. Pois, houve ali mal. Foi quando entraram nas equipas B, não Nas foi? equipas B. Ficar para Como com nós 22 equipas. a piorar a nossa performance, e eu falava com ele, e ele dizia, presidente, nem temos tempo para treinar, não temos tempo para treinar. Quando vamos agora parar 15 dias, quando chegar aí, então vai ser a primeira vez que vou ter tempo para treinar. E para preparar, para melhorarmos. Nós fomos ao Leixões, perdemos 1-0, ganhámos 1-0, mas fizemos um remate à baliza e fizemos um golo. Na semana a seguir, perdemos em casa e estava às tais 15 dias de paragem. E então, na terça-feira, no primeiro treino desses 15 dias, eu sou informado pelo diretor desportivo que não ia haver treino. E que Agora temos boa da tempo. E eles iam fazer um jantar. Uma visita de estudo. Fazer um jantar. Iam ao Jardim Zoológico. Iam jogar paintball para as batas aqui de Cortegás. E não é que era mesmo uma visita de estudo. Ou uma despedida de solteiro, estou na Para dúvida. mim foi uma coisa que não deu bem. Eu saí da empresa, vim ao estádio falar com ele e perguntar-lhe se realmente... Aqueles todos manchados. Exato, não, isto nós agora e tal. Fazer um anúncio para a Quer dizer, então, vocês vão amanhã para o paintball, à noite jantar, chegar a casa à 1 ou 2 da manhã, no outro dia não vai haver treino de manhã porque as pessoas não estão preparadas para o treino à tarde, passa uma semana E não fizeste aquilo nada, que você me pois. disse há 3 ou 4 semanas, que estes 15 dias eram para treinar e para realmente fazermos alguns trabalhos que eram necessários fazer para melhorarmos a qualidade, passa uma semana sem se fazer nada. Isto também é preciso para criar aqui grupo, Uma união de grupo, uma união sim. de grupo e tal. E eu disse, a união do grupo faz-se ganhando, faz-se somando pontos, não é com estas brincadeiras. E não é isso que fica combinado. Há uma coisa que o senhor é que sabe. Se você for, depois terá, eu aconselho a não ir. E eu, quando saí da beira dele, eu fiquei convencido que ele não ia. Uhum. Foi influenciado pelo treinador adjunto, que entretanto ele até o despediu. Pois, eu acho que o treinador adjunto queria muito ir ao paintball e não havia gente. Se eu nunca fui. Pronto, ele foi ao paintball, foram jantar, não treinaram nesse dia, não treinaram no outro, na quarta-feira, quando chegaram. E eu tinha dado ordens, não treina porque não cumpriu aquilo que eu achava que devia ser feito. Daí as decisões dos presidentes, que às vezes são difíceis, mas têm que ser tomadas. O que é certo, eu sei que foi uma decisão de risco, sei que toda a gente gostava do Pepe. E depois, na por cima, ir buscar o Zé Mota, que é Que é muito... uma decisão antagónica. Essa era a minha pergunta, é porque o Zé A Mota? bola eu deixa explico. estar nos pés dos jogadores e está no ar. Eu Mas eu sei, posso eu explicar, imagino porque porque é o se Zé não Mota. funcionou com um treinador moderno, Pois. treinador da nova base, É um pontapé no tenho bolo. que ir buscar alguém De chapéu. que tenha carisma, Foi o que nós que seja fizemos já... que ninguém questione, ou pelo menos os jogadores. E esse tipo de treinadores funciona bem, entre aspas, em pouco tempo. Tu tinhas um mês para subir divisão. 7 jogos. Eram 7 jogos. Conhecem muito bem o campeonato, conhecem muito bem os jogadores, Sim. mesmo os árbitros, e eu acho que isso são coisas muito importantes. Claramente, e é um gajo que entrou no balneário tem um discurso completamente diferente. Chega lá, manda lá 4 berros. Que se calhar é uma coisa que não era costume, ainda por cima o Pepe é um gajo muito ponderado, muito Entrou lá, calmo, o Zé Mota entrou lá de trator. Não, de canos Eu cerrados. tive E muito disse, queres brincar às pistolas? Eu tive alguns problemas com alguns jogadores que eram muito Pepa, e que ficaram escandalizados com a saída do Pepa, e eu tive que lhe explicar, pá, de todos que estão aqui, quem é que gosta mais do Feirense? Toda a gente pode gostar muito do Feirense, mas ninguém gosta mais do que eu. Portanto, se eu fiz isso, tomei esta decisão, foi porque achei que era a melhor solução, e eu achava que com o Pepa nós não íamos subir divisão, porque tive outras experiências anteriormente que não... Eu sou contra despedir treinadores. Eu despedi 2 ou 3 treinadores em 25 anos, portanto, não é assim. O Jaló, por exemplo, que é nosso colega Sim. lá também na rádio, um ano quis sair e só a terceira tentativa da parte dele para sair é que eu optei por deixá-lo sair. Porque as coisas não estavam a correr bem, mas ele tinha feito 2 anos fantásticos. Porque é que ao terceiro as coisas não estavam a correr Foi tão tipo bem? Pinto da Tínhamos Costa que despedir o Lopetegui. treinador. Pronto.
Por isso é que eu te digo que eu nunca despedi o treinador por resultados e no caso do Xaló disse, mister, nós vamos até ao fim, pá. Vamos os dois até ao fim, se cairmos, caímos os dois, pá. Os sócios depois dão-nos aqui um enxerto de porrada, mas dão aos dois, pronto, nós aguentamos. E ele ficou. Ou seja, achas que despedir o treinador também é uma arte? O saber despedir treinadores? Eu digo isto porque, por exemplo, o Benfica é unânime que não devia ter segurado o Roger Schmidt de uma época para a outra. Claro. Segurou, deu merda à quarta jornada. Depois à quarta jornada. Achas que o Porto... E já se começa a falar do Laje outra Achas vez que o agora. Porto, E o Martin Anselmi ia independentemente... seguir ao Mundial de Clubes. É isso, independentemente Era com o Rui do Jorge. mesmo que ganhe hoje e mesmo que se apure, hoje, e estamos a gravar à segunda-feira, achas que o Anselmi mantém-se no Porto? São estilos diferentes também. E eu acho que o Anselmi não se vai manter no Porto mesmo que ganhe hoje. Porque isto foi um erro de casting, esta contratação. Mas achas que isso já é um problema do atual Mas isso é o que tu achas? Achas que o Vilas Boas também acredita nisso? Que é um erro de casting? Eu acho E que ele, eu acho que ele está já a tentar acredita. não acreditar. E ele quer achar que está certo. Mas vai chegar ao momento que não tem mais volta. E quanto mais tarde tomar a decisão vai ser pior. Sim, é preferível depois com o campeonato a decorrer. não é? O campeonato do mundo, este campeonato do mundo já é uma estupidez. Como é que é possível haver uma competição destas nesta altura do ano em que os jogadores estão mortinhos, estão cheios de futebol, querem ir com a sua família de férias, quer dizer, eles estão E já são a acabar. vão pouquíssimas férias. É o que eu estou a dizer, eles estão a acabar uma época e a outra começa no dia É que são 15 dias de férias, ao caralho, dá para ir ao paintball e pouco mais. Não faz sentido, mas voltando àquilo que estávamos a falar, de Mas olha, escolha o Pepa de foi ao treinadores paintball e e ficou de férias muito tempo. O Pinto da Costa, nesse aspecto, dava cartas, era um fenómeno na escolha do treinador. E eu ouvi muitas vezes ele a falar e algumas Tirando o vezes Lopetegui, de resto... E o Nuno Espírito Santo. também se tem que errar às vezes, isso também faz parte Claro. do processo. Mas era fantástico nesse aspecto. Paulo Ele Fonseca tinha- veio numa má altura. Paulo Não, Fonseca é o um Fonseca também treinador. com o Licai e Josué não ia fazer nada. É isso? E o mas- salto de Passos de Ferreira a Porto também é grande. Mas o Anselmi, realmente, na minha opinião, é um erro de casting, porque vai-se buscar um jogador ao México, um argentino, não conhece o futebol europeu, ouviu falar no Porto, se calhar, uma semana antes de alguém o contactar. No ou FIFA, no contactar, sem saber os jogadores que tem, sem saber a forma como jogava, qual foi, onde se baseou o presidente do Porto. Alguém lhe disse que ele era o segundo Rubem Amorim. O Ruben Amorim de lá, sim, sim. Era um bocado parecido com o Rubem Amorim. É, porque é um gajo que Se o Rubem comunica bem, Amorim é um está a gajo funcionar, novo. Vamos buscar o Rubem Amorim da Argentina. E foi um flop. Acho. Mas não achas que também é culpa da falta de qualidade do plantel do Porto? É que o plantel do Também. Porto tem muita falta de qualidade. Mas também não é Mas o Casa, tão mau como está a espelhar. o Casa Pia joga melhor que o Porto. É isso? Tu olhas para o Casa Sim, Pia sim, e sim. vês Nós não temos, ideias... não temos um plantel melhores do que o do fabuloso, Porto. mas joga-se muito pior do que É, o plantel que se tem. Claro. Sim, isso é verdade. Isso é Yeah. verdade. Mas- Por isso é que eu acho que o Opa, eu quero mesmo presidente, fugir do e ele ainda agora nesta... Porquê? nesta- Por causa do Porto. Não, quero saber de coisas do Rodrigo, porque eu só conheço o Rodrigo no contexto de futebol. E Pá, diz lá porque, mais. por exemplo, caralho, mas qual é que. Porque eu sou muito mau a tomar decisões, a minha questão é essa. E o Rodrigo, a partir daí, mas é só no futebol que toma decisões, eu tomo fora. Porque para mim, uma grande decisão da minha vida é eu escolhi esta caixa de supermercado e realmente ela andou mais rápido. Andam mais rápido. Há as esse tipo de escolhas. coisas. Raro. Ah, muito bom, raro. estava a ver. A minha, Rodrigo, qual é que foi a grande decisão, mas fora futebol? Que o Rodrigo chegou ao fim e disse: "Foda-se, olha que grande carro que eu escolhi." Sei lá, qualquer coisa. Uma grande decisão da vida do Rodrigo. Opa, eu comecei a minha empresa há 38 Pois anos. era isso. E era fazer cortantes, daí o nome do corte, Indústria de Cortantes Limitada. É, não foi muito original. Não foi a melhor decisão. É. Pois é, na altura, pá, Mas eu serviu também para depois cortar eu também com o com Pepa. 20 e poucos anos, pá, olha, foi aquela que veio. Pronto, mas para dizer o que é, e eu a meio do processo, porque os cortantes começaram a não ter grande procura, mudei completamente a área de trabalho da minha empresa para moldes. Moldes para. Começaste a injeção. trabalhar noutros moldes. Pronto, noutros moldes. E acho que foi uma decisão que eu tomei, que todos os meus amigos e todas as pessoas que conviviam comigo me tentaram convencer a não avançar. E foi a melhor decisão que eu tive em toda a minha vida, enquanto profissional. Mas eu não percebo esses amigos que é, tens uma empresa, ela está a começar a dar merda e eles dizem, não mudes. Isto está incrível. Eu tenho alguns que me diziam isso, que ainda hoje têm cortantes. Alguns deles eram meus concorrentes e amigos. Que eu também tento cultivar essa E amizade. eles mantiveram o Eles setor de atividade. mantiveram os cortantes ainda hoje. Uma coisa que eu achava, nessa altura, portanto, isto deve ter 25 anos, a empresa tem 38, tipo aí 12 só com cortantes e depois passei para os moldes. Eu pensava que os cortantes durariam mais 10 anos a correr bem.
E 25 anos depois ainda há gente a fazer cortantes. E eu continuei a fazer cortantes, atenção. Mas essa decisão foi muito difícil, até porque teve custos financeiros e eu não os tinha na altura, tinha grandes dificuldades. Não foi um tiro no escuro, porque foi muito... Isso foi um muito Pepe bem. e o plantel de Feirense. Foi, pronto, também andei com E a diarreia, polícia também nos- andei com Com diarreia outra a nessa ter dado um altura. tiro no escuro. E a polícia nos Estados Unidos também. Mas foi uma decisão que correu bem. Eu olho para trás, acho que a maioria das decisões que tomei... Na tua vida pessoal, tomas decisões, por exemplo, em casa, com a tua dinâmica Não com a tua pode. mulher ou não sei o aí é quê. difícil. Ah, bom, Aí ah, bom, estava a Ou ver. seja, Depois tomaste a decisão de ser ela a tomar as decisões. Exatamente. Não, isso é o que ela fez parecer. Ela é o que ela Sim, diz, sim. não? Tu tomaste a decisão para eu tomar as Até decisões. porque agora mas, no era, fundo, era nem muito isso. complicado. Imagina que o Rodrigo voltava a casar. Quer dizer, não sei se já foi casado ou se é casado, mas nos votos. Esta é minha mulher. Isto na sexta-feira, no domingo divorciava-se. Como fez com o Pepe. Tá bem, mas ela também não tinha nada aqui a jogar paintball. Pá, Na noite de novo. Na noite. Na noite de novo, dizes que quis jogar paintball. Sim, eu disse, pá, eu não acho boa ideia. Não, mas se ela um dia- quiseres ir, se ela um dia for jogar paintball. Naquele dia onde o Joel estava e no contexto só tinha que Tinha dizer, que ser um assim, presidente claro. só tinha que dizer aquilo. E eu sabia que o Pepa tinha uma boa imagem perante quem estava a ouvir. E eu não posso dizer que aquilo que disse estava a dizer aquilo por dizer. Era aquilo que eu sentia. Que ele realmente era um bom treinador, que ele realmente era o treinador, é o meu treinador, e eu lembro-me dessa expressão. O meu Era treinador, o mas meu treinador, é o meu treinador até o dia que eu mandar embora. Que foi passado 2. Que foi passado uma semana. pá, incrível. Há bocado estava a falar do dinheiro porque tu achas mesmo, nós muitas vezes falávamos disso na rádio, tu achas mesmo que os jogadores, a grande maioria dos jogadores é movida, por cima, na divisão do Feirense, Primeira Liga metade de baixo ou Segunda Liga metade de cima ou a Segunda Liga toda, São todos. são muito movidos a dinheiro. Tu, Não é só esses. tu tiveste, É uma carreira tiveste- curta, por isso tem que ser. tu tiveste um episódio com um ex-ponta de lança do Feirense. Exatamente. Essa história é do caraças, porque ele O Adilson, Edmilson. o Adilson. É o Adilson. Do Olhanense. Que depois foi para o Sim, Olhanense. Mas eu tinha ido buscar Ao Marítimo, não foi? Marítimo. Exatamente. E era um jogador muito bom para a nossa qualidade, era acima da média. E jogou sempre, o treinador punha-o sempre a jogar. Até Era o que- Ronaldo, era o Ronaldo. Pronto, era o Ronaldo do Feirense, é mesmo isso. Sei lá, 2 jornadas do fim ou 3 jornadas do fim, o treinador, porque ele teve uma semana sem treinar, o treinador achou por bem não fazer parte do 11. Era suplente. Pronto, eu estava lá no estádio e sou confrontado pelo diretor desportivo de que o Adilson, que estava a fazer um escândalo lá no balneário, que nem se queria equipar, porque o treinador não confiava nele, isto e aquilo que ele disse do treinador. E eu era para ir ao balneário, porque depois eu nunca me escondia de nada, eu tinha que dar a cara e ir e tentar resolver. Só que pensei, não vou agora, porque sei que se for agora, e ele é quase como o Coxu agora há dias. Portanto, está num momento difícil, então deixei acalmar as coisas. Entretanto, desci ao balneário, ele estava lá, já estava equipado, mas estava com uma cara, aquilo parecia um enterro, um funeral. E eu chamei-o à parte, a uma sala ao lado, a perguntar o que é que se passava, e ele lá se lamentou. E eu disse, opa, tu estás a ter uma atitude, pá, que não é a mais correta, porque este treinador, ele disse o piorio do treinador, este treinador meteu-te sempre, pá. Se ele não te pôs agora de início, até te está a defender, porque se tu não treinastes, não estás a 100% para a equipa e até para salvaguardar um bocado a tua imagem perante a massa associativa e não sei o que. Pronto, lá o tentei convencer e tal, e ele começou a ficar convencido e eu no meio da conversa disse, opá, e tu... Ele era o nosso melhor marcador e eu sabia que se ele marcasse golos nós podíamos eventualmente subir e disse, opá, e digo-te uma coisa, pá, a partir de hoje faltavam 4 ou 5, a partir de hoje, por cada golo que tu fizeres eu dou-te 500 euros, pá. E golos e assistências, pá, não precisa ser golos e assistências. E ele, estou-te a dizer, pá, 500 euros por cada golo que tu marcares. Pronto, ok, entretanto ele lá foi. Caraca, o Lucas Claro ficava. Porque isto de palavras, os jogadores com palavras não vai muito. Tem que ser
dessa forma. Meter o dinheiro à frente dos olhos. E então ele Sim, foi, encantar 500 euros no boxer. e ele foi para o banco, ok, começou no banco, entretanto, nós estávamos a perder 1-0, salvo erro, e o treinador mete-o na segunda parte. Mete-o na segunda parte e ele andou ali um bocado a não querer nada com aquilo. Entretanto, vem uma bola e tal, e ele de cabeça e faz golo. E então bem desde a baliza, pela bancada de fora, a bater no peito, e a passar para o banco e para a bancada, a beijar o símbolo, o emblema do Pá, que Feirinho. filhos da puta. E eu era assim, lá foram 500 Ele até euros. ia mudar o festejo assim para o presidente. Sim, só faltava. Portanto, Não, mas é o amor ao portanto, clube. o que eu não acredito, isso Sim, não é este, o Enzo também beijou não o é símbolo este, e foi embora. nem é no dia a nenhum. seguir. É como às vezes, o jogador não foi, apesar de ter o melhor contrato, como este agora que veio para o Porto, reduziu em 75% o seu O salário. Gabri Veiga. Mas já alguém acredita nisto. Eu não acredito. O dinheiro tem que entrar no Mas tu não achas que. Para já, o Porto já paga muito bem. Ou seja, um jogador que joga no Feirense e que chega ali aos 37, 38 anos e toda a sua vida teve neste nível, pá, tu tens que fazer ali uma poupança financeira fixe para te conseguires manter pós-futebol. Jogas 10 anos no Porto, se tiveres juízo, tu tens Não, dinheiro para o fim da tua vida. E o Gabri vem da Arábia. Há muito. É isso, e ele vem da Arábia. Ele ainda é novo, quer voltar Ou seja, para a ele Europa. Nestas e vem idades, receber todos eles quase 2 milhões. já não precisam de mais dinheiro Sim. para E viver. mesmo assim vai receber 2.2 Ou seja, ele pode ter estado na Arábia a ganhar dinheiro Agora, suficiente para dizer eu assim, pronto, não- agora vou... Mas eu não acredito nisso. É como o João Félix. O João Félix, Benfica, ele quer ir para o Benfica quer que ele vá. E ele ganha 9 ou 10 milhões de euros por ano no Chelsea. E ele não vem para o Benfica se não ganhar o mesmo. Mas o Benfica não dá para pagar tanto. Não dá para pagar tanto. Eu não sei quem vai pagar. Agora, ele não vem para o Benfica ganhar certo. O teto salarial, por exemplo, do Sporting é que é 2 milhões? Ou... É 3. Ou 3 milhões por ano. Não digo brutos. Eles Ok. líquidos não passa pouco de 1 milhão. É 1 Tem milhão e que tal. me provar que um jogador que ganha 5 milhões vai para um clube ganhar 4. Ou que ganha 20 e vai ganhar 19. Não acredito. Não, mas tu podes... imagina, tu, se fores para o Porto, por exemplo, estás muito mais perto de ir à seleção brasileira, de a seguir estás no Chelsea, ou de a seguir estás no Barcelona, ou do que estás na Arábia. Não é? Ele pode fazer vou ganhar menos, que é para depois... Mas ganhar menos, o que é ganhar menos? A notícia era que ele ia reduzir em 2/3 o seu salário. O que eu não acredito. Isso Opa, acho que- ganhava 20 e passou a ganhar bem ou É ganhar porque ele não estava a 19, ganhar, é porque ou ele não estava a 18. ganhar tão bem como se dizia na Arábia. Isso agora é tudo público, não é? Opa, não sei. Eu não acredito. Eu conheço, não conheço esse nível, mas ao nível de Feirense conheço-os todos. E nunca ninguém... no Feirense ficava, porque o Feirense pagava sempre, porque era melhor estar no Feirense do que no outro clube do género do Feirense. Nesta A ganhar mais 500 euros, estamos a falar de valores quase insignificantes. Não, e na segunda divisão e assim, às vezes é isto, conhecendo alguns jogadores, que é tipo, pá, não vou ganhar tão bem, mas pelo menos aqui é. Mas só aqui bem. ganho, paga. E era um bocado isso. Porque às vezes é. E então os escalões inferiores ainda mais, que é. Opá, este clube aqui está-me a oferecer não sei quanto, está bem, mas eu não vou porque eu já sei que para um clube de distrital me torna a oferecer estes valores, vão pagar os primeiros 2 meses e depois não recebo mais. Sim. Estavas a falar um bocado do Cockchu. O que é que tu farias nessa situação enquanto presidente, por exemplo? Uma cabeçada. Se fosse o Rui Costa, o que é que o Rui Costa deve fazer Eu, agora? enquanto presidente, se o meu treinador fizesse a figura que o Bruno Lage fez depois da cena do Cockchu, despediu o treinador. Mas quando ele do gol do Renato, quando ele Foi vai quando há o colocar gol do outra vez, Renato, ele vai As duas confrontar coisas, o jogador As novamente. duas coisas. Quando o Cockchu vem do meio campo até ao banco a discutir e percebe-se claramente que ele está a chamar um... E fuck you, e o caralho, mas- que é isto? E o treinador ali já reagiu, já dá E a já, não é entender... primeiro, já é reincidência no Cockchu. Exato. E depois, no golo do jogador que ele meteu, Do Renato Sanches? do Renato Sanches, e ele tem aquela reação para o jogador. Tipo, Olha, estás a ver, ó filho da puta? Será que foi? Até o Aleijado marcou. Está a dar uma importância do caraças já àquilo que o E direção, jogador... isto tudo contra uma E equipa o jogador amadora. reagir ameaçando que vai sair para o balneário. Sim. É tudo ao contrário daquilo que E tem que tudo ser. à vista de todos. Isso é que é o grande problema. No No Mundial de fim, Clubes. no fim, o treinador ou é uma indicação do presidente, e eu acredito, conhecendo um bocado o Rui Costa, acredito que porque o Rui Costa é um bom rapaz, é uma boa pessoa, é muito apaziguador,
não dá para ser presidente. Eu vou dizer a palavra que o presidente não pode dizer. Conas. É um conas. Nós podemos. Não pode ser presidente. Ok. Não pode ser presidente do Benfica. Não pode. Que o Benfica é uma instituição grandíssima para ter alguém assim à frente. Conas. O Laje, bem com aquelas declarações no final, Precisa de um porque bigode. o presidente lhe diz é isto que tu tens que dizer, porque não podemos desvalorizar o jogador, ou se é da iniciativa do treinador dizer aquilo, não pode ser mais. É que um dos grandes problemas que o Benfica tem em mãos não basta ou despedir assim um jogador, porque ou impedi-lo de treinar, ou aplicar-lhe uma Mas sanção. isso nem deve acontecer numa equipa. Não acredito que ele neste momento É o jogador entrada mais para caro. a lista de transferíveis. Mas é o jogador mais caro que o Benfica comprou. Depois, no episódio destes, quem o quer comprar agora, porque ele não deixa de ser um jogador com valor, para já, compra um jogador problemático. Vou trazer um gajo para o meu balneário que me pode armar merda a qualquer altura. Sim, mas depois também olham para a cara do Bruno Lage e dizem O Benfica deu 24 Claro que milhões ele ao faz caralho o que por quer ele, com este meu. rapaz. É Não, muito. quase 30 milhões. Foram quase 30 milhões. É muito dinheiro por um gajo. era Que eles No agora momento têm... destes, Mas o que é que faz agora? No momento destes, Vais vendê-lo o ao Benfica- desbarato? No momento destes, o Benfica, se há uma coisa que consegue é gerar receita. Emprestá-lo? é meteu na binta. No momento destes, não pode pensar nisso. Não pode pensar naquelas 3, 4 horas em que o jogo terminou e até ele falar, o treinador, não podem pensar nisso. Tem que ser logo ali a definir claramente o que é o Benfica. O jogo de que é que forças. um jogador tem que ser enquanto atleta de uma instituição como o Benfica. E não, foram ali uns conas. Todos? Todos? não é? E não faz sentido nenhum. Isso nem no regional, cara. Isso nem no regional. Achas que o Rui Costa devia ter falado, por exemplo? Imediatamente. Eu acho que o Rui Costa não devia ter falado, mas devia ter dado instruções para que as coisas foram feitas de outra maneira. E se tu me perguntasse, se isso fosse treinador, o que é que tu fazias? Só pegava, chegava à beira do presidente, ou ele ou eu. Ou o jogador ou eu. Agora você escolha. Este não quero aqui mais. Este compro-lhe o bilhete e mando-o para a Turquia. Não o quero aqui porque também quer destabilizar e depois vem dizer isto é o momento. Sim, Agora, porque também ele queria marcar então- gol. É porque eu sou turco. Exato, é porque é como- turco. se o Rodrigo fosse o presidente do Benfica, chegava o Lage e dizia ele ou eu. Qual é que era a escolha do Rodrigo? Claro, tinha que ser o jogador a ir. Isso é o correto a Eu fazer. podia não ser isso, mas isso eu não posso. Isso é o correto a Não fazer. estou lá, não consigo. Se eu estivesse lá, eu ia, sabia o que Sim, mas também se o Rodrigo responder. estivesse lá, o Lage não estava lá. Por isso Não se sei, punha não esta sei, hipótese. não sei. Estava lá o Henrique Nunes, já provavelmente. Não sei quem estaria. E agora ainda dava para despedir, que até o Natal fazia um espaço. E ao Zé Mota para o Benfica, caralho. Cara, chapéu do Benfica. Não sei, bota. O chapéu que se ia Da ver. Fly, Mota da Fly renova Emirates. contrato com o Feirense, Sim, sim. porque entretanto nós constituímos SAD e a SAD, depois de nós subirmos de divisão, Depois foi aí, não foi? Foi aí. depois de subirmos de divisão, perceberam ou pensaram que não precisavam mais do Rodrigo a decidir sobre futebol. E se me pedissem a opinião, o Zé Mota não era o treinador do Feirense na primeira E divisão. eu acho muito bem, porque o Zé Serve Mota só cumpre a sua função Serve para aquilo. Exatamente. do treinador que não é isso. É como Deixa num de uma torneio, crise. é como num Mundial, num Europeu, não sei o quê. Há treinadores que, por exemplo, o Scolari funcionava muito bem assim. Que é, num período de curto tempo, que é, por exemplo, o Euro 2004. É num mais período... mental do que outra coisa. É, porque ali é só abraços e aqui somos todos os ursinhos carinhosos e meter é pouco bandeiras tempo. deixar E o gritos bem no em balneário. casa. Agora, um jogador não aguenta esta merda todos os dias. Tanto é que o Scolari depois foi treinar o Chelsea e os gajos em pouquíssimo tempo mandaram com o caralho, porque eu faço ideia. Tu não podes ter um gajo, mesmo o Jorge Jesus deve ser terrível de aturar diariamente. O Jorge Jesus deve ser do caralho nesse contexto. No contexto, é para meio ano, é para subir divisão, é para ser campeão. Sabes? É o gajo que entra ali e. Mas ele também tem ideias boas. Não, ele taticamente é muito bom. futebol. Só que ele deve ser fodido de aturar, meu. O Jesus e o Sérgio deve de ser. Eles conseguem, tipo, eles até ficam muito tempo nos clubes, mas os jogadores rodam. Porque é O Jesus tem uma isso. vantagem, é assim, mas ganha. Eu não consigo. Sim, mas ganha. Se ele O não Conceição ganhasse, também. O se ele Conceição não também. ganhasse, era um Exato. problema. Aliás, o Conceição foi para a Itália e não ganhou. Olha o problema que ele arranjou lá com vários jogadores. Capitão e tudo, Com o capitão e não sei o quê. Porque são personalidades muito difíceis. E Então, sei lá, à frente das câmaras, lhes metem a mão ao pescoço, imagina. é isso. E o Zé Mota vai nessa Parecia com a linha por esse da escola diapasão. do Cabaco. Deve O ser Zé cada Mota lado. já estava um bocado esquecido no E é um futebol simples. E a vinda dele para o Feirense criou mais um período longo na sua carreira que acabou por ser vencer Sim, sim. uma taça de Portugal
E exatamente. manter o Aves na primeira divisão não deixa de ser. Apesar de... Eu nunca mais Sim. me esqueço num jogo no Marcolino, o Feirense recebeu o Porto, o Zé Malta, o treinador. O Feirense está a perder 4-0 ao intervalo e ele mete 2 centrais para não sofrer mais. No Feirense, até não Feirense. Sim. O Zé Mota. Sim, Nós nunca estivemos a perder 4-0 com o Zé Mota. Eu tenho quase certeza. Ou 4 ou 3-0 com o Porto ao intervalo. Eu tenho uma história com O Zé Mota às vezes jogava com 4 centrais nas 4 defesas. Não eram 4 centrais, eram 4 laterais. Os extremos eram o Jansoni. Eram 4 laterais, exatamente. Os extremos eram laterais. Só se É fosse isso. da primeira divisão, que aí eu já Não, Primeira na divisão. primeira, estou dizendo na primeira. Na primeira eu aí já não me recordo. Mas Que eu tive no E o que é certo é que ficou 4-0, cara. penúltimo É jogo. um homem de objetivos. Penúltimo jogo do campeonato com o Zé Mota. Penúltimo. Ele tinha Aquele 7. jogo em casa, não foi? O jogo em casa Foi contra o Gil Gil. Yeah. Foi um jogo jogo em casa incrível. Foi um jogo. E ele lembrou-se. Não. 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 Então não foi Foi esse. quando Foi o o Feirense jogo- marcou os 2 gols à O Zé cabeça. Mota lembrou-se no início da semana de alterar a equipa base, que estava a vir naqueles primeiros 5 jogos. Faltavam 2, eram 7. E então também estou na minha empresa, liga-me o diretor desportivo. Presidente, você puder vir aqui, pá, porque o Mister está aqui a alterar isto tudo, está por o central. O central era o Carvalho, um rapaz novo. Miúdo, Sim. Tão louroso. apesar de ter Acho algo. que já nem tão louroso. Tirou o Ícaro, depois o Ícaro na equipa treinadora e está a jogar com o Carvalho, pá, central, pá, o miúdo, pá, isto para um jogo desta importância, estava eu já aí. Quando cheguei já tinha acabado o treino, portanto não consegui ver, mas ali a falar com ele, e eu tinha sempre esse hábito quando ia ver o treino, convidava sempre o treinador para vir comigo do complexo para o estádio e levava-o no meu carro, em vez de ir no autocarro da equipa. E então nesse dia a mesma coisa. E então vim desde o relevado em que se realizou o treino até quando eu tinha o carro e íamos a falar por caminho e tal. Então como é que vai ser domingo e tal, equipa e tal. Então o Ícaro está... Não, o Ícaro está bem. Então vou jogar com o presidente. Eu aposto muito nos jovens. A faltar 2 jogos, uma merda tão o importante. Carvalho é um jogador, pá, e tal. Eu conheço o Carvalho. Eu disse, pois, você conhece o Carvalho. conhece o caralho. Há 7 semanas eu conheço o Carvalho, há 7 anos. Opa, é um miúdo com 21 anos, 22, pá, e ele sempre que entrava ficava um bocado nervoso, era assim um bocado como eu hoje aqui. Golos na própria baliza. Sim. E eu disse, o Carvalho, pronto, tentei, mas não podia dizer ao treinador, não meto ao Carvalho, não é? E eu, a única coisa que lhe dizia, opa, eu quero que você aposte na formação do Feirense, que isso até me traz alguma satisfação, é sinal que estamos a trabalhar bem na formação. Mas tudo bem, mas olha, eu não arriscava, mas o Mister é que sabe. O último que fez isso. Você não se preocupe. Mas só você. Eu- Mas veja lá, você só está aqui porque o último eu Não uma se ideia e ele não curtiu. preocupe que isto... eu só falta dizer, eu percebo muito de futebol. Ok. Então vamos para o jogo e eu tinha por hábito ir para o banco de suplentes. E fico sempre o treinador aqui ao lado dele. Que pressão. O treinador sempre em pé e tal. Carvalho a jogar. O Gil Vicente, um cruzamento para a área. O Carvalho tem 1,90 m e não sei quantos. A bola passa por cima do Carvalho. O gajo atrás, pumba, golo, 1-0. E eu, está bem. Faz uma jogada, não sei o que, um penalti a favor do Feirense. Quem faz o penalti? O Carvalho. E eu não sei se posso dizer isto aqui, eu só disse. Podes. Puta que pariu. E o treinador viu que eu sabia que... Ai, foda os treinadores. Tem todos uma mania do cara que percebe desta merda e vamos estragar uma época por causa de uma teimosia. Ai, meu Deus. E ele ouviu, vermelho e tal. Mas nem reagiu. E ele passado um bocado. Temos assim o chapéu. Tirou o Carvalho. Chapéu para trás. Tirou, E mandou a pokébola do Ícaro. tirou o Carvalho e mete o Ícaro. E nós aos 89 minutos estamos a perder 2-1. Incrível. A perder 2-1 e se perdêssemos estava feito, já não íamos lá. E nós fazemos o 2-2 aos 93, aos 94 e o 3-2 aos 98. E conseguimos com aquele resultado, com aquela viragem, porque o Gil Vicente vinha cheio de dinheiro dos nossos E o adversários. José Sim, Mota sim, não sim. se preocupa ao presidente. Está a ver? Quem é que percebe disto? Não, ele não abrimos mais a boca, nem eu falei mais, mas ele percebeu bem a minha reação nos 2 lances. E dar a entender que estragámos uma época por causa de uma decisão estúpida, porque até tu disseste, a 2 jornadas do fim vamos meter um miúdo. É arriscado. Se é um gajo experiente,
Ainda É que tu tiraram entras para 7 jogos. Tu, quando metes miúdos, estás a pensar no futuro. Estás a pensar Exatamente. ou vendê-lo Era ou necessidade. No primeiro ou jogo. por necessidade. E ele, quando foi convidado para treinar o Feirense, Ricardo no não primeiro jogo, metia o Carvalho a jogar. Sim, por Pronto. mania dele, sim, a ideia dele. Era uma ideia, era opa, apostar nos jovens, agora a 2 jornadas do fim. E eu então na semana a seguir acompanhei os treinos toda a semana já, e numa vinda com ele para baixo, então, vai meter o Carvalho. Não, Carvalho, não. Okay. Coitado do Carvalho. O futebol é complicado. O Rodrigo, tu achas mesmo que os treinadores têm todos uma pancada do caralho? Todos. São Eu todos. também, eu concordo com Todos isso uma também. pancada. Os presidentes, se calhar, também têm. Pelo menos aqueles mais carismáticos. Agora também acabou esta ideia dos presidentes de também ter alguma noção das coisas e também poder... Eu nunca disse a um treinador que tinha que jogar este ou aquele. Este tipo de conversas tinha um limite. Eu não podia passar dali. Claro. Mas estava a entender algo. Sim, tu não o obrigavas, mas fazias o... E eu, se fosse a ti, Mas tu é que Mas sabes. acabou esse tipo Esta pistola que eu tenho apontada à cabeça, isto não quer dizer nada. acabou esse tipo de presidentes. E eu acredito que, como os treinadores têm pancada, os presidentes também a tinham. Mas isto também depois depende da convivência, de tomar decisões, da forma como se consegue gerir a equipa. Tu não obrigaste uma vez os jogadores a só voltarem para o balneário num treino quando começassem a marcar golos? Não disse isso ao treinador, que acabou por não renovar contrato com o Feirense por causa disso. Porque a queixa dele, nós não fazíamos treinos de livres, não fazíamos treinos de cantos, não se treinava penaltis e depois falhávamos penaltis. E eu ia ver os treinos e eles eram uma brincadeira. Chutar por chutar à baliza, em 10 chutes à baliza, acertar uma vez na baliza, pelo menos acertar na baliza. Só assim é que se consegue fazer gol. não, mas atenção que por causa disso eu fiquei com uma bola bossa. Pronto, então, olha, então Eu estava aí para Sanfins e estava uma bola a vir desses treinos de finalização e eu... Opa, e eu Tá ali. dizia muito isso aos treinadores. Pá. E eu, porque era assim que devia ser nas empresas. Nós temos que ser E quando profissionais. eles marcar um golo, não se sai daqui, cara. Exatamente. Então, se é esse o objetivo, se o objetivo é fazer finalização e não se consegue acertar com a baliza e está-se ali a brincar e acaba o treino ao fim de 10 minutos, esse tipo de exercício, ao fim de 10 minutos acaba e vimos toda a gente a rir e não se fez um remate à baliza enquadrado, opa, no jogo vai acontecer isso. Claro. Então, O jogo é a extensão do não treino. é preciso ser treinador e não precisa ser um presidente ativo ou que esteja mesmo concentrado naquilo para perceber que o que eu disse era realmente verdade. Pronto, e acontecia muitas vezes isso. A malta às vezes esquece, porque só se fala dos treinadores que ganham, o treinador que entra para subir. Eu lembro quando estávamos na Naval e garantimos a manutenção, há um jantar que nós fazemos lá, que o Ulisses ele assina para mais 2 anos de contrato com a Naval. E a alegria dele era, pá, mantivemos-nos. Agora é fixe que eu já começo a ser conhecido como o treinador que mantém equipas. Pois. Porque isto é um tipo de treinador que nós não temos muitas vezes em consideração, que é quando uma equipa vai buscar um treinador, muitas vezes não é um treinador, lá está, não é treinador para ir à Europa, este é um gajo seguro, porque é um gajo que já manteve esta, já manteve aquela, já... Mas isso depois também é inglório, porque tu nunca passas disso, não é? Exatamente. De repente não há uma Mas equipa tens que tem um tens objetivo trabalho. de querer ir à Europa e tal Não vai o buscar Ulisses, esse se calhar até se o fosse resultava, mas não, que este gajo é mais aqui do... Este é assim, este é de manter, este é para desta 10º, este é para acabar em 10º. Isso É, são sempre escolhas difícil, também, isso não é? é sempre, exatamente. Isso Mas é a sempre difícil. alegria dele do é bom que assim Claro. começa a ser conhecido como um treinador que mantém as equipas. Claro, nós temos um treinador e a dificuldade que é às vezes acertar. Nós temos um treinador que era o treinador do Arouca. Sim. Lá no nosso programa até o Jorge dizia que ele era ao nível do Rubem Amorim, até tinha dúvidas entre e o Rubem Daniel Amorim Sousa. e o Daniel Sousa, e ele faz uma época fantástica no Arouca. Há confusão entre o Braga e o Arouca, porque o Braga queria o contratar, sim, queria sim. que ele fosse antes de acabar o campeonato, E depois- e pediram 200 aí? mil euros ou 300 mil euros, e eles não o deixaram ir. E ele acaba por ir para o Braga em litígio com o Arouca. E é despedido na primeira E ao jornada, fim- não é? ao fim de 3 semanas ou 4 E eu acho que ele nem chega a fazer a jornada do campeonato. Eu acho que ele é despedido a seguir uma das seguir eliminatórias da às competições Conference. para piorar a situação. E depois vai é para o- despedido no Vitória. vai para o Vitória Yeah. e também Faz sai um jogo ou dois. Quando foi acontecer o Rui Jorge, O que é que Rui se Borges, passou não foi? aqui? Mas porquê? estranho. Opa. Eu, quando são casos assim, eu quero acreditar sempre Incompatibilidades. que é o feitio do próprio treinador. Claro. Porque se de Sim, repente... isso acontece para em já, todo sítio. para Eu mim falei é com o logo Flávio muito- Meireles, o Flávio Meireles disse-me na altura que, malta do Braga,
que acho que só que já tu vês o gajo a treinar e a lidar com as coisas e a malta já está tipo. Pá, isto é logo, para mim é logo muito estranho quando tu sais. Tu apercebes de caralho, não é? Tu sais de um Arouca para o Braga, podia ser de outras equipas quaisquer, da maneira como ele sai. Que é, ele já tem quase um contrato assinado com o Braga e ninguém Pois, sabe. é uma ambição desmesurada. Tu logo aí já começas a perceber que a confiança já não pode ser a mesma. Ou seja, se ele faz isto ao Arouca, pode fazer isto ao Braga, pode fazer isto ao presidente do Braga, pode fazer isto aos jogadores, pode E fazer isto a mesmo que qualquer tenha pessoa. sido o Braga a ir buscar, o próprio Braga é tipo... pá, Se ele fez fizemos- isto, Yeah. Se nós conseguimos fazer isto... é isso. Tipo, e depois, Ele não é se o Braga o despede antes de arrancar a época praticamente, é porque o próprio Braga percebeu que isto não é só com clubes. Esta falta de confiança ou sei lá, do que O for. próprio balneário não consegue. Isto é logo, Acho que foi isto é falta com de os jogadores. liderança. É Porque isso. o presidente começou a perceber-se que é isso, quando eu às vezes digo de despedir um treinador, temos que perceber qual é a relação deles com Claro. o grupo. E eu acho que o que o presidente do Braga começou a verificar foi que ele não tinha mão sobre É isso. aquele nível de jogadores. E ele estava habituado a treinar o Arouca, os jogadores do Arouca, com todo o respeito pelo Arouca e pelos jogadores do Arouca, mas era diferente do que aparecer a treinar o Braga. Sim, já tem que é um internacionais, candidato a lutar. E um Braga... Tens competições já europeias. E eu acho que é isso. Com hortas, com motinhos... É isso. com- Por exemplo, uma das razões porque eu despedi o meu tio foi um bocado isso. Essa é uma Foi das eu, melhores frases que já foram ditas Parece o aqui. início de uma mexorda de tomate. foi eu, Temos hoje Foi eu Rodrigo presidente. Cardoso, o Rodrigo homem que Abelha. despediu o seu tio. É um dia. Foi exatamente eu perceber de que os jogadores já não o estavam a ouvir. O Henrique, por forma de estar, já é uma pessoa muito nervosa, muito interventiva. E eu, a partir de uma determinada altura, os jogadores estavam cansados Sei de ouvir aquilo. Pois daquela é. forma de estar, daquela forma de lhe incutir. Eu até a acho que isso missão. aconteceu com o Sérgio Conceição também. E eu, Isso vai na base da eu estava no intensidade do banco. grito, quando isso deixa de funcionar. Acabou. Eu estava no banco e eu fui buscar um jogador ao Beira-Mar que na altura era o jogador mais caro do Feirense, caríssimo. Eu recordo-me que tive que pedir ajuda a 2 ou 3 pessoas para ajudar a pagar o salário do Jorge. O Jorge, o avançado. Ah, Jorge Gonçalves. Não é o Jorge Extremo. Gonçalves. O Jorge. O nome dele era Jorge qualquer coisa, mas era o Jorge. Esteve na Inglaterra, tinha sido jogador do Feirense com o Henrique e depois o Feirense vendeu a Inglaterra. O Jorge, vê aí enquanto eu continuo a falar, vê aí o Jorge. Eu lembro do Jorge Gonçalves, que era Depois aquele meio loiro, aquele Muito extremo, bom jogador também. cabelo encaracolado. Não é esse, não é Isso foi em que época, mais Em ou menos? 2000 E o Jorge Gonçalves tinha jogado em Espanha, no Betis. 2005 Oh, caralho. ou 2006. 2005. Isto para dizer o que é. E esse rapaz, que eles eram unha e carne, o treinador, se eu tivesse aqui alguma coisa a estar atento, era de que a relação era tão forte que ele jogava sempre mesmo que não treinasse. Sim. Portanto, não era o caso, porque o Henrique nesse aspecto só joga quem realmente tem qualidade. E ele, durante o jogo, ao fim de 10, 15 minutos, o Jorge, e eu quando vi aquilo, disse, o Jorge a dizer isto, virado para o Mister, calce. Durante o jogo. Já não conseguia ouvi-lo. O Beto também foi agora um podcast qualquer, o Tafarel. O Pimparel. O Pimparel. Ah, o Beto Tafarel, Pimparel, sim. foda-se. É o Pimparel. Que também se pegou com o Jesus. Pois foi. Mas É pá, mas está calce, pá. isso é muito difícil. Deve ser muito difícil. Deve ser mesmo muito difícil tu lidares com alguns gajos. Faz parte. Só antes de terminarmos o irmos ao top episódio. 5. Não, já não vai haver top 5, Ok, já vai tarde. Pá, o Rodrigo tem uma tirada espetacular. Às vezes pá, fala-se, porque o Rodrigo era presidente na altura onde, ou seja, no pré-apito dourado, ou seja, onde à partida era, ou parecia fácil, ou falava-se que os presidentes que compravam isto e aquilo, e os árbitros e não sei o quê. Pá, e O Rodrigo andou a comprar golos, a 500 euros cada um. o Rodrigo, sim, tecnicamente. Pá, há uma história muito bonita que tu tens que é: o Rodrigo diz, se eu estiver enganado, corrijo-me. Eu desacreditei logo nessa merda toda do apito dourado e de comprar árbitros e o caralho, porque tu achavas que tinhas as costas quentes e não tinhas. Naquele primeiro jogo, não é? Sim, eu tenho várias situações dessas, mas o meu falecido tio, Luís, era membro do Conselho de Arbitragem da Associação da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, e é evidente que às vezes aquela ideia de que ele era feirense e estava, no fundo era ele que mandava na... Sim, mas e tu eras presidente há 1 ano ou 2 ou caralho, Eu tinha sido
vogal do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol da Beira. Agora sou presidente de feirense e mando nesta merda toda. Eu conhecia os árbitros todos. Bom dia, Polvo Henrique Nunes. Não, Nunes, não era Henrique, era... Rodrigo. O Nunes era... Pronto, e tinha uma boa imagem junto da arbitragem e dos agentes desportivos todos, principalmente do futebol. E nós vamos ali a Marco de cada vez, ainda no tempo do antigo presidente. Mas o Adelino Ferreira Torres, né? Mas era o teu primeiro ano de presidente? Era o primeiro ou o segundo. Agora mando nesta merda toda. Era o primeiro ou o segundo ano. E então o árbitro, não vou dizer aqui o nome, tinha-se acabado de ser escolhido para o Campeonato do Mundo da altura. O Campeonato do Mundo ou o Campeonato da Europa. Portanto, dificilmente ia um árbitro português a uma competição dessas. E esse árbitro tinha ido, tinha sido escolhido. E eu ia sempre antes do jogo, ia sempre levar as fichas com o meu delegado e tal, e sempre cumprimentar os árbitros. Aquela operação de charme, claro. E eu atravessei durante muitos anos algumas dificuldades para lidar com eles, mas depois, quando saí da gestão do futebol, eles eram todos meus amigos. E eu nunca fiz nada, sinceramente, podiam dizer aqui que fiz isto. Nunca fiz nada para pôr as coisas assim, corromper um arte. Era na relação que ia se tendo com eles e criei grandes amizades com essa gente. Essa gente. E é tão bom. E a primeira coisa que eu faço é cumprimentar e dar-lhes parabéns por ter sido convocado para o Campeonato do Mundo. E ele ficou satisfeito e tal. Começa o jogo, vamos para o jogo, começa o jogo. E foi uma desgraça. Teve que ir um jogador de Feirense teve uma entrada de um adversário que teve que ir à ambulância ao estádio, levado buscá-lo dentro da área, que era penal claríssimo, do lado do nosso banco. E eu estava armado em campeão, porque era o Nunes, o sobrinho do gajo da arbitragem, que conhece os árbitros, que domina esta merda. Acabei de lhe dar os parabéns. Acabei de dar os parabéns e tal. E eu estava assim encostado em pé no banco, armado em campeão, e era assim para o árbitro. Para ele vir à minha beira, para ele dizer, ó senhor árbitro. E eu não abri a boca, só assim. Que ele olhou para mim assim. E ele vem lá fora. Pega no cartão vermelho. Tu é que o chamaste. Que é logo para aprenderes. Mas isso se calhar até te fez bem, que é logo do então isto é, então é assim. É impossível, é isso que isto não é como se acha. Ao telefone com o meu tio, fazer meu tio tinha a Maria, que eles eram todos, já vi, vai lixar, vai ao ar, vai isso, aquilo, fez isto, fez aquilo, e eu estava atrás da baliza, no campo do Marco, aquilo era o balneário lá. Ao telefone com ele. Ao telefone, e então vi o árbitro, voltei-me sempre a olhar, e a dirigir-se, olha, vem ali, essa filha da mãe e tal, vem aqui, vem-me chatear, mas eu não saio daqui e tal, que eu disse, acabou o jogo, vai lá. Rodrigo ligou a fazer queixinho. Foi. Eu vou ligar o gajo da rádio. Espera lá que eu vou ligar ao meu tio, tu vais ver. O indivíduo. Sabes quem é o meu tio? Eu pensava que ele realmente me conhecia e achava que tinha alguma força junto do homem. Pois é isso, que havia pelo menos um respeito. Que é tipo. Aquilo era. Isto é penalti. E se eu fizesse isso e ele não me expulsasse, até era uma situação normal. Eu não insultei, não fiz nada. Mas para dizer o quê? No final Mas a forma como o chamaste, assim com o dedo, só faltava dizer. Faz favor. No final do jogo, o indivíduo da rádio, que era aqui da feira, disse: presidente, o fulano, e eu estive a almoçar aqui no Marco, num restaurante ali embaixo, e o dono do restaurante ofereceu uns relógios, umas caixas, que eram uns relógios para cada um e tal. E quando eles saíram, ligou logo para o Ferreira Torres. Ele agora posso dizer que ele já faleceu, o homem, coitado. O Ferreira Torres e tal, coisa, e estava tudo controlado. E eu então venho de Marco de cada vez até à feira a falar com o meu tio, a dizer-lhes tudo, a contar-lhes tudo. E a olhar para o seu relógio novo. E coisa, isto é uma acabada de corruptos e tal. E eu na segunda-feira vou à rádio falar um bocado sobre futebol e volto a queixar-me disso e não sei quanto. 5 dias depois, o sujeito da rádio, ao passar por mim, presidente, você esteve lá na segunda-feira, na quinta-feira,
veio lá a polícia judiciária, queria a gravação do programa. E eu disse, Para reclamar o relógio deles. a gravação do programa, porque eu não disse nada especial. E eu, não sei, eles quiseram e levaram a gravação e tal. E eu disse, comecei a pensar o que é que eu disse. Eu não insultei ninguém, só disse que eles tinham nos lixado, roubado. E isso era um dos que estava. E eu devia ter o meu telefone sob escuta, na altura do apito dourado, para quando explotou a confusão do apito dourado. Os presidentes. Toda a gente estava sob escuta. Estava todo sob escuta. E eu nunca fui chamado para nada, nunca ninguém me levantou nenhum problema, a não ser este, mas nem foi comigo. Depois eu vinha saber que esse árbitro, através de outro amigo, tinha sido, e foi lá responder pelos relógios. Que o presidente do Por Feirense. tua causa. Porque lançaste esse problema. Foi chamado. Pela Premier. Acho que ele nunca teve problemas nenhuns com isso, a maioria dos árbitros dessa altura. Mas Estava eu depois de mais... guarda prisional para ele. A minha empresa é na zona industrial da Rifana e em frente à minha empresa tem uma outra empresa. E eu, muitos anos depois, de pessoas que me conheciam, ia conversar com um funcionário do escritório dessa empresa, mas sei lá, 10 anos depois, a falar, não sei, você naquela altura, a polícia andava lá a fazer o quê? Eu não sabia de nada. A judiciária chegou à fábrica do meu patrão, em frente, confiscaram lá uma sala só para estar a filmar a minha entrada na minha empresa, entrar e sair, quem é que entrava e quem é que saía. Durante um tempo. Eles não fizeram isso também no estádio do Feirense? Com um gajo vestido de contínuo da feira? De varredor de ruas? Só para ver quem entra e quem sai. Portanto, mas isso a mim, 10 anos depois de saber isso, 10 anos depois de aquilo tudo ter passado, eu ouvir isto até fiquei contente. Pois. Só pá, a minha vida foi toda ela devastada, chamemos-lhe assim, e eles não apanharam nada porque nunca me chamaram para nada. Sempre contribuiu para a verdade. Portanto, nesse aspecto, fiquei com isso. Mas voltando aos árbitros, e eu tenho uma excelente relação com eles todos, e acho que a maioria deles é por incompetência e não acho que já passou. E o apito dourado ajudou muito a limpar isto também. A limpar isto tudo. É porque hoje em dia tu tens miúdos que são árbitros que já não querem, não querem, trocam perfeitamente 50 mil euros ou uma viagem ao Brasil ou caralho, mas eu tive outro por caso, uma carreira. Ou seja, aliás, é ao contrário, eles trocam estas merdas, subornos, por uma carreira boa. Antigamente tu tinhas a noção que os árbitros chegavam à primeira liga, pronto, a partir de agora é férias. A maioria dos árbitros, até porque não eram profissionais na altura. A maioria dos árbitros, se pudessem influenciar um resultado a uma determinada equipa, seria sempre a pensar não naquilo, no benefício financeiro, mas a pensar na carreira. Claro. Porque nessa altura havia muitas associações que que mandavam nisto tudo, eram os donos disto tudo. E então conseguiam colocar um árbitro a subir divisão, a ir à internacional, portanto, a ter uma boa classificação, e eles, os árbitros, sabendo que aquele clube, aquele presidente conseguia ajudar-me a chegar mais longe, eram capazes de depender mais para ali. Mas ainda hoje tens um bocado isso. Eu tenho, há um amigo, não vou dizer quem é, mas eu tenho um amigo que é árbitro, que ia subindo há 2 anos, não subiu porque eles foram buscar um erro dele, não sei o quê, para penalizar os pontos para subir outro gajo. Para subir eu tenho outro caso mais engraçado que estes aqui até nem engraçado não tem nada, que foi um jogo Feirense Sporting B, segunda liga, em que o Feirense ganha 2-1 com 3 penaltis a favor do Feirense. Falhámos e 2 marcámos. Deu na televisão. Eu não fazia ideia quem era o árbitro. Era o árbitro do Porto, um rapaz novo. Devia estar aquele primeiro ano na segunda liga. Pronto, e aquilo no outro dia no jornal, na bola, bem, árbitro, não sei o quê, 3 penaltis para que o Feirense ganhasse. Opa, mas quem vê no jogo na televisão, e eu sou suspeito, mas quem vê o jogo, sim, não era assim um escândalo, 3 penaltis, na minha opinião, penaltis. Pronto. E o árbitro marcou, tudo bem. Isto passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu às vezes em algumas tertúlias com outros presidentes, que nós fazíamos muito isso, vinha sempre à baila isso, e eu às vezes nem me lembrava do que eles estavam a falar, portanto desvalorizei completamente isso. Um dia estou na minha empresa, 2 ou 3 anos depois, e vem um diretor desportivo de uma outra equipa,
também não interessa dizer o nome. Eu conheci-o porque eu, na minha empresa, estando dentro, eu vejo quem está a chegar, porque o vidro, e eles não vêem para dentro, mas eu consigo ir para fora. Está ali fulano, o que é que ele vem aqui fazer? E sabia que ele era diretor desportivo de um Eu já clube conheço da essa história, mas é muito da primeira divisão. E então, entrou, o que é que ele quer? Não sei. Será que é jogadores? Pronto, lá, sentei-o lá na sala de reuniões. Então, o que é que se passa? Ó presidente, pá, que ele vinha aqui pedir um favor, pá. Fulano. E ele disse o nome. E eu nem estava a ver o que é que ele queria. Fulano podia ser jogador, podia ser treinador, Sim. podia ser menos o que ele disse. Fulano. Quem? Isso é o quê? E ele, o árbitro assim, pá. Coisas. Sim, então ele. Pá, queria ver se você podia falar com ele, pá. Nós Já que vocês são amigos, na cabeça dele. Um jogo difícil no domingo, pá, se você pudesse lhe dar um toque, pá, nós não podemos perder. E não, naquele momento, o que é que eu ia dizer àquela pessoa? Que era meu amigo, se eu lhe dissesse, eu nunca falei com o homem, não faço a mínima ideia onde é que ele está, eu ganhei, nunca li, e ele ia todo desiludido embora. E eu disse, não vou desiludir o homem, está bem, eu vou ver o que é que posso fazer. Já está. Que gol completo. Eu vou ver o que é que posso fazer, pá, não te preocupes e tal. Não, vai lá, pá, eu fico eternamente grato e tal. Pronto, lá foi o homem embora. Nunca mais eu me lembrei do jogo, quando eles iam jogar, do ar. Na segunda-feira lembrei-me e tive curiosidade em ver o resultado. E o Tom, já ia dizer o A equipa empatou. Lá no adversário empatou e conseguiu safar. Com um penalti fora da área, fora Não faço a mínima ideia com a que mão. é. Sei é que o homem liga, todo contente. Agradecer. não eras tu, Rodrigo. Não preocupes, então, nós somos, temos somos uns para os outros, então. Exatamente. Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Nunca falei com o homem, com o árbitro, nunca mais me lembrei do assunto, não sabia o que é que ele me estava a falar quando chegou, a falar no nome de quem é que ele está a falar, mas depois lá consegui, e não ia dizer ao homem que não tinha como resolver Eu o problema acho isso dele. lindo, caralho. Sim, até porque a frase, a resposta, eu vou ver o que é que posso fazer, é menos responsabilizar alguém. Que é. Tu deves ter dito essa merda quando tu servias pão, porco no espeto na viagem medieval. Olha, isto aqui você não dá para não sei o quê. Eu vou ver o que é que Eu vou posso ver o que fazer. é que posso E muitas vezes não fazias nada, né? Muitas vezes, nunca. Olha, isto está a demorar muito. Sim, eu já vou. Deixa eu ver o que Vou ver o que é que se passa. Eu vou falar com o balcão para ver o que é que posso fazer. E quando vi que eles estavam a ver todo o meu caminho, eu metia assim a cabeça dentro do balcão, começava assim a mexer nos pedidos. A Joana que estava no balcão era assim: o que é que foi eu? Estou a ver o que é que eu posso fazer. E ele fazia-me fixe. Pronto. E eu, Joana, depois quando era de ser porco, diz. Depois quando chegava lá, então, está aqui ou não está? É isso, e o porco mais tostadinho. Mais tostadinho que era. São 5 santos de porco, mas pá, a minha, companheiro, tem que estar mesmo bem passadinho. E eu, se calhar eu tenho isto tudo bem, Maria, vou andar agora a escolher carne mais passada, tu és burro. Okay? Mandava o pedido normal. E estás a servir dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Mandava a da mesa, eu só decorava que naquela mesa tinha que haver uma sandes mais tostada, chegava lá com as sandes. Ora, aqui para o companheiro era a sande mais tostadinho, olhava assim para as sandes de cima, para qual é que tinha assim uma talesca um bocado mais passada. Cá está ela, lá sei se dentro, se calhar até tinha carne em sangue. Estou-me a cagar. Está aqui esta, e ela, é por isso que eu venho cá. Não, a subida cá acima custa, mas aqui é que se come bem. Então, mas tu sofres das hemorróidas. Sofres das hemorróidas. Porquê? Porquê? Por dentro tinha sangue, mas tu estavas a cagar. É que eu já fui operado às hemorróidas e era assim. Se isto não é que anda ponto para a piadola. É, sem dúvida. Olha, vamos para a nossa última rubrica. Nós não fizemos hoje o top 5 parvo, porque acho que demos prioridade à conversa, estava bem boa. Vamos para as piadolas. Uhul! Ora, Rodrigo, as piadolas. Para isso, basicamente é um momento onde nós dizemos piadas. Hoje dá-me a entender que vão ser todas más. Nós guardamos sempre para o fim aquele momento, um momento bonito. As melhores piadas, aparentemente, guardamos-las para outros episódios. Porque a minha hoje é uma merda, a do meu irmão aparentemente também é. Acho que está aqui o Fakir para nos salvar. E eu não me ia fazer a desfeito. Então pronto. Posso começar? Bora. A minha é uma piada desportiva.
A minha não. A minha também não. Esta A minha pode ser, se calhar. Estou para ver o que é que vendi. Esta semana estive no hospital porque me faleceu um familiar. Sim. E descobri que quem trabalha naquela lojinha que tem à porta do hospital, lá dentro, mas tipo na entrada, que vende postais e flores, também é uma especialidade de medicina. Então. Porque nós estávamos lá e estavam sempre a dizer: temos que esperar pelo relatório do médico legista. Meu Deus. Ai meu Deus, pá. Senhora. O médico legista. A minha é muito Porque rápida. eu tenho tias que dizem Logista médico por causa da loja, né? legista. Na loja. Em vez de ser legista, é o Sim, médico sim. legista. Sabem. Isso é muito engraçado. Pá. Não é? Mas obrigado por me tentar validar. Sabem como se chama quando duas Patrícias andam à porrada? É um desporto. Meu Deus. É um duelo de titas. Agora Em vez de duelo de titãs, né? É um duelo de titas. Eu lembrei-me de Patrícia, só um bocado. Acho que era melhor do que Fátima. Patrícia é. Para ti, Tita é Patrícia? para mim, Tita é Fátima. Fatita, né? Eu tentei equipar a Patrícia. Ok. Duelo de titas. Tá bem. E não criaste outro nome? Já cagaste? Aproveitar que temos cá o Rodrigo Nunes para fazer uma piada sobre o desporto. Não é boa, mas é sobre desporto. Mas é temática. Não é boa, mas é temática. Mas é temática, dá valor por aí. O Nelson Évora. Ainda mais um tiro no escuro. Pensei que era a Patrícia Mamona. Não. bem melhor. Essa era muito melhor. O Nelson Évora é um atleta tão bom que se via logo que ia acabar por dar o salto. Isso é bom. Parece que nem acaba. O Nelson Évora, eu vou dizer outra vez. Sim, não é preciso. É um Joel, atleta não é tão possível. bom que Não se vai via que ia melhorar. acabar por dar o salto. Não vai melhorar. Triplo salto. Não, e por acaso, o início, a piada original foi escrita com a Patrícia Mamona. Só que, como é uma mulher, ainda por cima é boa, Dar o salto. podia. A malta é o salto para a pizza. Podia haver isso. Garanto uma coisa, Joel. Só tu é que pensas. Então, olha, vou pôr aqui o Nelson Évora, que é assim, mais. Tipo, é homem, logo aí tira a parte sexual da cena. Acho que é. Não precisavas ter dito Bem, pessoal, estamos aqui na próxima semana, que a gente mantém-se. Se calhar despedimos, não. Só porque estava a ficar estranho. Sim, o ideal era despedir-nos. A pessoa especialista em despedidas é aqui o Rodrigo. Este é o meu podcast. Este é o meu podcast, por isso vou-me despedir. Meus amigos, muito obrigado a todos. Foi um episódio do caraças. O Rodrigo não estava nervoso, mas acho que isto faz-se Primeiro bem. episódio com ensaio geral. Foi porque tivemos que repetir aqui os primeiros minutos do episódio. Porque Foi eu que fiz de houve aqui propósito. Digam nos técnico. comentários que temas é que nós já tínhamos abordado antes. Sim, o que é que há? Não, basicamente foram os do início. Mas digam também nos comentários se é importante. Fazer o joguinho. Era Assim, para tentar perceber ainda os assim- nossos skills. ainda assim ator. escrevam nos comentários o que é que vocês. Não acabou de uma piadola. Eu adorei a conversa. Eu sei que é muito centrada no futebol. Se calhar aí malta que segue o podcast não gosta assim tanto de futebol. Mas acho que independentemente de ser futebol ou não, são sempre curiosidades do caralho. Tipo, independentemente de quem gosta ou não de futebol, a cena de como é que é a relação entre treinadores e presidentes, como é que funcionam, como é que funcionam as coisas dentro. Normalmente nestas coisas, quando vem alguém do futebol, é sempre ou um jogador ou ex-jogador ou ex-treinador. treinador. Raramente há presidentes. Sim, e o Rodrigo é um gajo que está carregado de história. Eu sei porque eu Há já. o sagrado balneário, mas este foi o primeiro sagrado gabinete. É uma espécie, sim, uma espécie, o sagrado escritório. Eu conheço grande parte das histórias porque nós já jantamos várias vezes e os jantares são muito longos ao nível do tempo, porque o Rodrigo começa a contar histórias e histórias e histórias e histórias. Eu estava sempre mortinho por poder trazê-lo cá, porque ele tem muitas histórias. Por isso, se calhar, fica já aqui um convite para voltar no futuro, com mais histórias. Também está do vosso lado a bola dizerem se faz sentido o Rodrigo voltar ou não. Portanto, escrevam nos comentários se gostaram do episódio ou não. Porque sim, sempre que o Rodrigo vem, invariavelmente é um episódio muito centrado no futebol, mas é uma coisa que eu gosto muito, que toda a gente aqui gosta muito, e mesmo que vocês lá em casa, onde tiverem a ver isto, se gostam muito de futebol, é um episódio do caralho, mesmo que não gostem de futebol, eu acho que é um episódio fixe na mesma. Está com problemas. Pareces uma mãe no aeroporto.
Porquê? Muito problema de despedir. Estás aí E ele vai a dar mijar. mais um abraço e mais um abraço. Agora sim, Rodrigo, muito obrigado por teres cá Foi estado. um prazer. Como sempre, temos Aaron Big Mac. Sigam o Aaron Big Mac em todo lado para saber os melhores tipos de apostas. Sigam também o João Faquir em todas as redes e vão aos seus espetáculos. Sigam também o Rodrigo Nunes Na rua. na rua. Mas Se cuidado, forem da pá. PJ, não vale a pena que não vão encontrar nada. Não vou encontrar nada. Está aprovado. Apareçam também no Complexo Esportivo do Feirense, porque aquilo está muito bonito. Complexo Desportivo Rodrigo Nunes. Não é só o Ronaldo. Bom. Não é só o Ronaldo que tem nomes de edifícios e de coisas. Além E disso, não tem nenhum busto, mas Tem. também para ter aquele mais Mas vale é Tem. melhor não ter, é melhor não. tem. Não tens um busto teu na. Tu tens um busto teu no complexo e um na loja do clube, ou não? Só na loja. Tu não tens um complexo? Acho no que complexo? não. Tinha ideia que tinhas. Ainda não, ainda não. Ainda não, estão à No espera que complexo- morras. Não, no complexo é uma Lá. estátua. No complexo é mesmo uma estátua. Sim, assim, uma estátua, uma estátua assim, a chamar o árbitro. Meus amigos, muito obrigado a todos, continuem a acompanhar, subscrevam o canal, metam um like na página, comentem o que vocês quiserem e até para a semana.